E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao nosso WR na Rede. Então, é o nosso primeiro episódio de podcast 2025 e eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas. Estou aqui com Rodrigo e Débora. Antes de passar a voz para eles, lógico que eu tenho que apresentar com toda a pompa necessária, né? Rodrigo, professor de História pela Universidade Federal de Goiás, com cerca de 11 anos em sala de aula. Eu estava nascendo nessa época, né? Ministrando aulas de História e principalmente História do Brasil. E do meu lado também estou com a professora Débora, que, olha só, ela é formada em Audiovisual pela UEG, pós-graduada em Comunicação Integrada e Novas Mídias pela Unialfa, é crítica de cinema há 14 anos e, por ser apaixonada por cinema, fundou Mais Filme. Então, ó, já tá aí, @DéboraMaisFilme lá no Instagram, onde cria conteúdo sobre cinema e crítica de cinema de forma diferenciada e autoral. E também fala de cultura geek. Além disso, ministra oficinas de cinema há mais de 10 anos e também atua como curadora, jurada e cinecublista em diversos festivais, mostras e projetos de cinema, principalmente onde mora, no estado de Goiás. E também é assistente de direção e diretor em curtas e longas. Ufa! Que isso! Sejam todos bem-vindos. Olá. Muito obrigada pelo convite, viu? Também agradeço. O prazer é todo nosso. Rodrigo, ele é de casa, ele tinha a obrigação de estar aqui, né? Ele com essa cara tímida que ele aparenta ter, mas aqui nos bastidores, pessoal, ele não tava desse jeito não, tá? Tava rolando piadas e outras coisas, né? Mas tranquilos que não podem vir ao ar. Mas a Débora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio, ao nosso projeto. E assim, para falar sobre filmes, falar sobre Oscar, cinema, nada melhor do que ter uma pessoa com esse gabarito todo para estar aqui nos ajudando. Obrigadão demais. E nós vamos começar primeiro falando sobre duas questões interessantes. Primeiro, nós estamos próximos aí da premiação do Oscar, dia 2 de março, domingo, de carnaval, que eu sei que você gosta bastante, Rodrigo. Amo carnaval. E a gente tá assim, eu acho que nunca tivemos com tanta expectativa em relação a uma premiação do Oscar. E uma das coisas que a gente tem noção, lógico, é o quanto vocês aí gostam de filmes, né? Eu, particularmente, sou cinéfilo, não só como professor de redação, mas sempre gostei dessa questão da ficção e de como isso agrega na vida das pessoas, fazendo com essa questão do simulacro, com a catarse, trazendo muitas experiências e sentimentos. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O quanto que o cinema impacta a vida de vocês e das pessoas que vocês conhecem. Pode começar, Eu começo? Gente, então, enquanto formador, né, dentro da área de história e formado em história, eu acredito que o cinema ele é mais uma possibilidade de expressão de humanidade. Eu não consigo pensar o cinema sem pensar contexto, sem pensar pessoas, sem pensar subjetividade e objetividade. Afinal de contas, o cinema é a seleção de imagens pensadas, propositais, com um fim, obviamente, vários fins, né, necessários àqueles que estão produzindo. Eu gosto muito da análise da antropóloga e fotógrafa Susan Sontag, em que ela vai apresentar entre os vários trabalhos, né, entre as várias frases emblemáticas, a ideia de que a imagem mente. Não no sentido de gerar desconfiança de que então a imagem, nós não podemos acreditar em nada que observamos. Mas no sentido de que toda imagem ela é criada com um propósito. Que, inclusive, as imagens fílmicas, criadas a partir de inúmeros propósitos, elas têm como missão apresentar não só o enredo daquilo que se deseja, mas, inclusive, o contexto e o texto daqueles que participam daquele processo. Isso é muito interessante, trabalhar em sala de aula, nas aulas de história, ou entender o nosso espaço enquanto seres humanos ao longo do tempo, a partir das narrativas fílmicas, nos possibilita entender ainda mais quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que somos em conjunto, né? Afinal de contas, enquanto uma narrativa, ela faz sentido desde que aqueles que recebem, né, vejam sentido naquilo.
E por isso o filme, pra mim, ele é muito mais do que um simples entretenimento. Óbvio que eu assisto muitos filmes pra me entreter, também não é, não sou um grande analista, não tenho, né, esse currículo todo na área do cinema. Na verdade, eu não tenho currículo nenhum na área do cinema, meu currículo é em história. Mas o filme, ele também, pra mim, é sempre uma experiência de humanidade, né? Eu sempre assisto o filme esperando que aquilo ali acresça algo, né? Que Uma eu conexão. consiga me conectar e acrescentar em mim um tanto quanto de humanidade. Não necessariamente que o filme me renda pontos apenas que eu considero, né, positivos para a produção de uma humanidade solidária, pacífica, mas até que me faça questionar a que ponto a humanidade caminha para o mal, caminha para o bem, ou seja, o todo do que é ser humano. E eu acho que o filme, ele demonstra isso, os filmes, né, eles demonstram isso de uma maneira muito bacana. Então Sempre não é muito só bacana. um passar o tempo, né? Eu tô Ah, não. sem fazer nada, vou assistir a um filme. E é algo que eu penso muito também, nessa questão de que todo filme tem algo a ensinar. Então muita gente fala assim, nossa, tal filme é assim, tal, mas sempre tem algo a ensinar, né, Débora? Sim, é até complicado eu falar mais alguma coisa. O professor Rodrigo já falou tão bem sobre cinema. Obrigado. E ele falou que não tem currículo, mas história e cinema andam juntos, né? A gente precisa sempre ter um bom roteiro, um bom repertório histórico e cultural antes de criar um filme, porque o diretor é igual, ele falou, sempre tem a intenção, tem a manipulação, sim, Uhum. mas para mim a maior ferramenta do cinema é fazer a gente se interessar por determinado assunto. Às vezes a gente está assistindo assim, acho que é de forma passiva, mas justamente quando vê, já se pegou os alunos mesmo, nessa nova geração, já tá lá no TikTok pesquisando. Existiu uma Emília Pérez, assim, por exemplo? Ainda estou Você tá aqui. dando spoiler? Não pode falar ainda? Pode, claro. Tô falando dos filmes do Oscar, né? Ainda estou aqui. Se passou no período da ditadura militar, o que que foi? Vou pesquisar mais a fundo. Quem foi o Rubens Paiva, sabe? Então, eu acredito que a maior ferramenta do cinema é abrir essa curiosidade, trazer essa curiosidade para o ser humano, sabe? E muitas vezes a gente pensa que tá vendo só para entretenimento, e não é, o ser humano é curioso. Eu acho que todo mundo, a maioria tem dentro de si um cinéfilozinho, sim, porque acaba despertando essa vontade de conhecer mais sobre o mundo, sobre a nossa história, justamente. Então, anda lado a lado história, redação, roteiro, cinema, precisa dessas ferramentas. Então, é um prazer estar aqui com vocês, que são especialistas nesse assunto que o cinema tanto bebe da fonte, né? A sétima arte, porque ele se alimenta de todas as outras, precisou do teatro, da literatura, de todas as artes para criar ele, que é essa arte aí completa. Nossa, maravilhoso. E nesse ponto, algo que você já trouxe é a conexão do cinema com a sala de aula, né? Com a questão de estudos e outras questões também. O cinema, ele não entra somente nessa questão de trabalhar com assuntos de outros, mas também entra como temas de redações. Já caiu no Enem sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que aí muitos alunos acharam até polêmico. Peraí, professor, como assim? Tem tanta coisa para falar, saneamento básico e outro, e esquece a questão da cultura também como fundamento básico da cidadania. Uhum. E aí, eu até comentando sobre isso em sala de aula nesse ano, quando saíram dados de que ainda Estou Aqui e o Alto da Compadecida teve 5 milhões de telespectadores. Aí, nossa, professor, 5 milhões. 5 milhões em um país de 220 milhões de habitantes, né? Aí eles não tinham se tocado ainda sobre essa questão. Mas por quê, né? E também nessa questão de tratar sobre assuntos polêmicos, fazer, lógico, essa questão crítica, mas também filmes que abordam períodos históricos. E aí eu queria te perguntar primeiro, Rodrigo, sobre como que esses filmes podem ilustrar momentos históricos e também a sua crítica sobre esse assunto. Porque eu sei que alguns filmes eles não são tão fidedignos. Uhum. Isso atrapalha muito o estudo da história ou não? Como que traria? Então, a gente sempre tem que assistir os filmes que tentam reproduzir eventos históricos a partir de um olhar que aquele produto ele também está sendo produzido a partir do interesse do entretenimento. E que a linguagem fílmica ela se adapta conforme o público, né, é almejado. Que um filme que almeja alcançar um público, de repente, infanto-juvenil, vai apresentar uma linguagem e personagens elaborados de uma maneira diferente do que, de repente, um filme que almeja alcançar um público talvez mais maduro, adulto, mais velho.
A questão do filme histórico, ela não é um problema desde que as cartas sejam apresentadas, ou seja, desde que o espectador não seja um espectador inocente, alguém que está partindo do pressuposto que, como há um interesse histórico por trás da narrativa, que há então uma possibilidade de produção da verdade sobre aquele evento. Principalmente porque nem mesmo quando analisamos história em sala de aula, nós lidamos com essa verdade límpida sobre o passado. O que a história analisa são vestígios humanos ao longo do tempo e, ao analisar esses vestígios, constrói narrativas possíveis sobre o passado que são analisadas de forma consensual por grupos especializados. Então, em momento algum, obviamente, nós temos os fatos históricos, isso é sempre muito interessante ser deixado claro, porque quando nós apresentamos a história como uma ciência hermenêutica, ou seja, uma ciência da interpretação, isso cria um campo de que, então, a história é mera especulação opinativa, mera opinião, e não é assim. Na verdade, há o fato histórico. O fato histórico, por exemplo, é que no Brasil houve escravidão, de que houve ditadura militar no Brasil, isso é um fato histórico, de que houve holocausto, mas é possível, a partir desse fato histórico, interpretá-lo de diferentes maneiras, a partir de diferentes óticas. Será que todos os judeus que sofreram no holocausto sofreram da mesma forma? Sentiram esse evento da mesma maneira? Afinal de contas, nós estamos falando sobre um grupo religioso, né, sobre um grupo espalhado no mundo inteiro, que já estava espalhado no mundo inteiro naquele momento, ali nas décadas de 30, 40, e que provavelmente, graças às suas localizações geográficas e até ideológicas, sentiram com mais ou menos aflição os horrores do Holocausto. E aí, quando a gente transporta isso para o filme, a gente adiciona todos esses problemas de alcançar essa verdade inabalável sobre o passado, que o historiador não tem pretensão de alcançar. A gente faz muito como um historiador chamado Carlos Ginzburg coloca que, na sua tese dos indícios, dos paradigmas indiciários. Nós tratamos como um detetive os vestígios do passado, tentando compor um mosaico que vai sempre estar incompleto. E aí o filme vem dentro desse mosaico incompleto e seleciona a imagem que lhe favorece para transmitir uma mensagem. Então, quando, por exemplo, a gente tem narrativas fílmicas, eu vou pegar filmes que geraram muita polêmica porque retratam eventos mais antigos, e quanto mais distante temporalmente nós estamos, mais fácil os filmes apresentarem elementos que não estão nas fontes históricas, nos documentos que nós temos. Uhum. Por exemplo, o filme baseado em uma história em quadrinho, que é baseado em uma documentação histórica produzida por um historiador grego chamado Tucídides, o 300 de Esparta, que é um filme até já mais antigo. This is Esparta! Exato, e não é tão antigo assim, né? Fala antigo, meu coração até dói, porque, nossa senhora, eu não sou velho. Assim sendo, quando a gente tem a construção desse filme, o filme tem como elaboração apresentar um Leônidas heróico, altivo, contra um imperador tirânico, no caso Xerxes, o imperador persa. Que quem faz é o Rodrigo Santoro. Exatamente. E que, inclusive, é apresentado com toda uma indumentária, cheio de piercings, ali a exposição, obviamente proposital, do corpo, né, dos personagens, mostrando o rigor físico dos espartanos. Pois bem, isso não é histórico, né? Os espartanos não lutavam com sungas vermelhas, né? Não, os Xerxes, a gente tem que lembrar, os persas eram povos que se originaram do Irã, ou seja, vieram do deserto. Esses povos, eles têm o costume de se cobrir inteiro e não usarem piercings com sunga dourada e rasparem a cabeça. Vende mais. Né? Isso vende mais. Em Hollywood. E não só vende mais, como constrói a imagem heróica e até ocidentalizada dos espartanos, desse herói ocidental, que aí muito remete à perfeição corporal de heróis como Superman e tudo mais, e constrói a ideia do exótico para os persas. O inimigo, o monstro é sempre o exótico, é sempre aquele que parece humano, mas tem um quê de monstruoso, né? Construindo, então, que esse outro que vem da Ásia, esse outro que vem de um Oriente próximo, é um outro que se humaniza com o passar do contato dele com aqueles que já são humanos por natureza. Então, há uma intenção ali, há um discurso ocidentalizado construindo aquela narrativa para alcançar qual público? O público ocidental. Então, encarar esses filmes como uma verdade absoluta é inocência. O que nós temos que encarar é como possibilidades, como uma verossimilhança, a possibilidade de ser e não necessariamente
do que foi. Característica própria da literatura, né? Exato. E contigo, Débora, você não só como crítica de cinema também, mas desde o ensino médio, fundamental, eu acredito que a questão de filmes tenha despertado, né, um pouco nessa questão da vontade de assistir mais filmes também, e usou-se muito isso em sala de aula, acredito eu, quando você estava em sua formação. E qual que é a sua visão nessa questão do uso do filme na sala de aula e também com a parte de história? Então, eu concordo muito com o que o professor Rodrigo falou. É bem isso, eu acho que cabe a vocês, professores, na sala de aula, explicar que aquilo é verossímil, teve a intenção. No sentido de linguagem cinematográfica, o que mais se aproximaria seria a linguagem documental, o documentário, sim, Isso aí que eu dá ia a intenção de ser mais verossímil possível. Mas que ainda não é a realidade. Não, porque né? tem que ser atrativo, é o que você falou. Não só para Hollywood, o mercado tem que ser atrativo. Tem toda a montagem que fica num ritmo bom, né? Edição, tudo. Então, às vezes, tem que abrir mão ali de uma cena que não era exatamente como aconteceu para dar mais ritmo à história e ser mais vendável. Porque todo diretor, todo produtor, ao fazer um filme, quer que as pessoas assistam. Tem gente até que faz assim, fala que é por amor, não tá nem com a intenção de lucrar, mas quer o quê? Que as pessoas assistam, não quer deixar o filme engavetado. Então tem esse ritmo, tem todo por trás que tem que fazer sentido também dentro da obra. Então acontece que não é 100%, não adianta, mesmo no documentário, mesmo às vezes numa obra de literatura. Então cabe a gente fazer as pesquisas, né? O aluno fazer sua pesquisa, mas principalmente escutar o professor, que aí sim vocês têm que fazer mais pesquisa ainda e explicar, isso aqui até aqui foi verdade, até aqui não foi, mas é uma ferramenta, nossa, maravilhosa para despertar curiosidade, como eu falei no começo, do aluno, do ser humano, já desperta aquela curiosidade, mas tem que explicar para ele, não é por aí. Aí, eles falaram demais. Tanto em novelas também, né? Igual teve aqui já sobre a nossa história do Brasil, Novo Mundo, né? Que foi Dom Pedro I. Aí teve a outra nos tempos do Imperador, Dom Pedro II, que foi até o grande Selton Mello aí, que também tá em Ainda Estou Aqui, que fez. Então, assim, tem que ter esse cuidado na hora de expor de pesquisa. as obras audiovisuais para os alunos, e eles também têm que ter esse cuidado na hora de, nossa, esse aqui eu tenho que ter a suspensão da descrença até filtro. aí, né? Tem que ter o filtro. E é engraçado nisso, em outro ponto também, que a parte de cinema tem muito a ver com marketing. Né? Muitas vezes, principalmente na época de redes sociais, aquele filme que está sendo muito bombado, que está sendo muito falado e tal, que joga um spoiler. Então tem uma estratégia de lançamento muito forte. Né? Afinal de contas, como qualquer produto humano, há uma carga ideológica. E quando a gente fala de mercado, a gente fala das relações humanas, a gente está falando de ideologia. Hoje se propagou a falsa ideia de que é possível não ser ideológico. A própria promessa de não ser ideológico é ideológica. Então, todo produtor, seja do cinema, da novela, do livro de literatura, ele participa, qualquer produto humano, ele participa de um grande grupo ideológico que pensa uma realidade específica e responde a essa realidade específica. São esses os filtros necessários para que a observação do filme não seja ingênua. Não é que também a gente tem que assistir os filmes, eu acho também que é muito cansativo você assistir os filmes sempre armado, né? Pensando, eu tenho que ver ali o que é, o que não é. Mas e é a pesquisar necessidade. tudo na hora. Não, porque isso tira, inclusive, um pouco da magia, do lazer que também, do entretenimento que também é um compromisso do filme, né? Não é somente, mas também é um compromisso fílmico. Afinal de contas, hoje a gente também está carregado dessa ideia de que tudo tem que ser produtivo, eu tenho que assistir um filme produtivo, eu tenho que ler. Não, há o entretenimento, há a necessidade de observação da humanidade, do ócio, é sim necessidade, mas a gente tem que ter certos filtros e certos cuidados de entender que aquilo é uma produção dentro de uma ideologia vigente. Qual é a ideologia vigente? O que tentou se construir ali? Quem construiu? Né? São as perguntas que a gente faz muito quando a gente analisa o documento histórico. Quem produziu? Para quem produziu? Né? A quem chegou? Porque às vezes produziu para um grupo, mas chegou para outro. Né? Então, essa receptividade e, a partir disso, entender que o filme é uma linguagem que
que nunca acaba. Porque o filme que é assistido hoje, ele apresenta um resultado. Daqui a 10 anos, esse mesmo filme vai ser assistido, ele vai apresentar um outro resultado. Então, é uma linguagem continuamente construída. Porque ela não é construída pelo diretor. Ela é construída pela interação público-direção. Tá. Disse tudo. Tanto que tem filmes que eram considerados fracassos e hoje são clássicos. Exato. E aclamados, né? Passa aí uma década, a próxima geração já fala que filme que foi injustiçado, isso é um clássico, vocês não entenderam. Não, da mesma forma que tem Cidade filmes que de eram Deus, por maravilhosos, filmes que eram maravilhosos, todo mundo falava, nossa, esse filme é muito... Aí hoje a gente assiste e fica assim, Envelheceu meu mal. Deus, É. que filme é esse? Filmes e séries que a gente fica assim, eu gostava disso, gente, É o pelo amor Field. de Deus. E partindo para essa questão do Oscar, antes, né, de falar sobre essa lista dos principais filmes do Oscar, eu tenho um desafio para vocês. Ah, meu Deus. Eu quero que vocês pensem, não precisa falar agora, em qual filme que venceu qualquer categoria do Oscar, tá? Que você fala assim, esse filme para mim é um dos melhores. Até para indicar para quem tá em casa. Nossa, que difícil. Um que te marcou, um que você... Nossa, esse aqui, se eu pudesse, eu tatuaria. Eu sei que nós três temos tatuagens aqui, mas tatuaria o cartaz desse filme. Então pense nisso. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês. E para você que está em casa, nós já vamos falar aqui sobre os filmes que estão concorrendo à maior categoria do Oscar, ou seja, o Oscar de melhor filme. Tá? Lembrando também que nessa lista tem um filme brasileiro que não está concorrendo só a mas a 3 categorias do Oscar. Então, primeiro, Anora, de Sean Baker, O Brutalista, de Brad Corbett, O Completo Desconhecido, de James Mangold, O Conclave, que nós vamos falar sobre ele, tá? De Edward Berger, Duna, parte 2, ou seja, sim, teve a parte 1 e é muito boa também, tá? Então, se você não viu, por favor. Denis Villeneuve, Emília Pérez, de Jacques Audiard. Vai assim. Acho que é. É espanhol, não sei. Não, é francês, na É verdade. francês. Je vous ne parle, né? Oui, como entendez-vous? Ainda estou aqui, Walter Salles, Nickel Boys, de Romero Ross, A Substância, de Carly Forget e Wicked, de John Mi-Chu. Esse eu falei certo. Né? Não é fácil falar essa lista aqui com... Um é chinês, o outro é brasileiro, o outro é francês ou tal, mas o que interessa é que o nome do filme, pelo menos, ficou correto. E, lógico, ali, né, no brasileiríssimo que tá o Ainda Estou Aqui. Então, nós separamos aqui, de uma forma geral, para que a gente pudesse trabalhar pelo menos esses 3 filmes que eu vou tratar, que é Conclave, Emília Pérez e Ainda Estou Aqui, dentro, lógico, da ótica tanto do cinema quanto da questão histórica. E para que a gente possa ter ainda um acompanhamento maior, eu vou pedir, lógico, para que a Débora possa falar, né, dos filmes que você assistiu, qual que mais chamou a atenção além desses 3? Me relembra aí, que eu já tô a maratona já tem um tempo. Um Completo Desconhecido. Não me chamou tanta atenção, é a autobiografia, não, é a biografia do Bob Dylan. Uhum. Eu acredito que ficou bem legal, é pra quem gosta de biografia, mas não tem um que amasse. E era um ponto que eu queria tratar também na outra parte. Filmes biográficos, lógico que tem uma romantização, né? Oh, Com certeza. esse aí tem que Tem uma ter. romantização e, assim, o foco é aquela pessoa do jeito que ele quer ser vendido. Ou que Exato. querem vendê-lo. Isso. Ainda mais que o Bob Dylan ainda tá vivo, então teve... É. Com certeza mostraram pra ele o corte final. E aí, Bob, podemos comercializar? Porque quando é uma coisa póstuma, talvez... Mas Uhum. ainda assim a família, Como né? teve do quem Elton fica John intervém. em vida também, Exato. né? Tem até outro filme do Elton John concorrendo, só que é só canção original. Mas esse Completo Desconhecido ainda achei fraco, porque tem muitos filmes biográficos, assim, icônicos, né? Ao longo da história, como foi do Queen, eu achei melhor. Uhum. Já teve muito bons. Do próprio Elton John, eu achei a narrativa chamou mais atenção. Dentro desses aí, Um Completo Desconhecido, eu acho que não tem chance de ganhar. Wicked também é um musical fofinho, mas pra mim tá até destoante. Comercial, aí nessa talvez? Tá destoante aí Ariana nessa Grande, lista. primeiro filme dela, né? Emília Pérez, a gente vai comentar a fundo deles, mas pra mim não merece ganhar também, porque é uma visão... O professor de história vai poder falar melhor, mas o diretor deu declarações que ele não estudou a fundo a cultura mexicana, foi produzido por um francês, ele não é mexicano, já começa por aí, com atores norte-americanos, pra falar
sobre a cultura mexicana, já tem problemáticas aí bem Mas grandes. calma, então vamos chegar nele. Sim, eu tô falando que minha torcida também não foi do que me chamou a atenção, não. Conclave, nós vamos falar também, então sem spoiler. Duna parte 2. Muito técnico, pra mim também é um filme que não merece, não. E Duna parte 2 vem dessa questão muito... muito... Deixa eu pensar numa palavra certa. Muito tudo, né? É um cenário muito grande, é o deserto, aquela questão toda muito aberto. E eu costumo ver que esses filmes de muita guerra, muita luta, muito tipo... Muitos alunos podem até pensar nisso, né? Sobre questão de super-heróis, muita explosão. Eu acho que Hollywood está querendo fugir um pouco dessas questões. Sim, creio o eu. público também tá cansado, então acredito que não ganhe. E olha que eu sou muito fã de ficção científica, que eu vou por entretenimento mesmo, sabe? Aí eu vou pra me distrair, sci-fi é o meu gênero favorito na hora de assistir filme pra entretenimento, mas eu acredito que também não merece, não, o Duna parte 2. Nickel Boys. Nickel Boys é uma história muito sensível, esse já é uma história sobre um corte de meninos que estudaram em uma escola muito pesada, que tinha preconceito com negros, entendeu? Que eles sofreram abusos até, Uhum. não sei se pode falar a palavra, abusos mesmo, assim. Sexuais. Isso. Abusos sexuais, psicológicos, foi muito tenso mesmo. Então, é um recorte que traz, como ainda estou aqui, um micro para um macro de uma época. Esse vale a pena. Esse eu já acredito que tem grande chance da academia também dar para ele. A Substância, eu assisti primeiro com a indicação de uma aluna. Ela, professor, que filme louco, que filme tal. Eu falei assim, filme louco é comigo mesmo. Falou filme louco, é comigo. E aí, nas férias, eu assisti. Eu gostei muito. Ele também é muito Da bom mensagem. e eu, como mulher, eu tenho que falar. É muito para as mulheres falar sobre o etarismo de Hollywood, né? Pega muito da história da própria carreira da Demi Moore, que foi sempre muito criticada, sexualizada. E ao mesmo tempo que eles sexualizavam ela, falavam, ai, seu corpo não tá legal. Ela nunca tava boa, nunca tava perfeita. Então é muito sobre o que uma mulher sofre na sociedade em geral e também na indústria, quando você quer ir para a indústria do entretenimento, de Hollywood. Mas nós mulheres, até quem não quer entretenimento, a gente sofre comentários, essas coisas. Então, assim, eu também é um micro que fala do macro para nós mulheres. Esse, para mim, também tem grande chance. E é um filme que, sinceramente, caso você assista, você tem que assistir com a mente aberta. Tem. Não vai pensando que é um filmezinho com a narrativa e isso e tal, não. Você tem que assistir com a mente aberta, porque ele tem umas partes nonsense. É muito cheio de metáforas, né? Utiliza do terror, do body horror pra chocar a gente. Talvez ele não ganhe porque o Oscar tem um problema ainda com filmes de terror. Ele não gosta muito de premiar filmes Mas ele foi indicado em em alguns como filme de comédia. Pra você ver, mas ele é comédia e terror, né? O subgênero dele é terror. E aquela cena final, Terror. não vou comentar aqui. Mais uma vez, gente, esse podcast ele não é para dar spoiler. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Pode assistir até o fim, sem spoiler. A não ser um spoiler que a gente possa dar aqui talvez, quem sabe, a gente acerte quem vai ganhar com o melhor filme. Sim. Talvez, né? Minha torcida, não só por ser brasileiro, de todos que eu assisti até agora, tá faltando ainda a Nora e o Brutalista, então tem que ser justa, mas de todos, ainda estou aqui. Pra mim, tanto em aspectos técnicos quanto de roteiro, parte histórica, de pesquisa, lugar de fala para poder falar, que não foi igual um francês falando de um mexicano com atores norte-americanos, foram brasileiros fazendo filmes brasileiros. Que isso conta muito lá no Oscar. E, inclusive, Walter Salles conviveu com a família do Rubens Paiva. Ele tem muito lugar de fala para falar. Utilizou o livro do filho dele, do Marcelo Rubens Paiva. Então, é muita propriedade. É um filme muito completo em todos os aspectos que um filme tem que ser. Tanto em roteiro quanto em parte técnica. Mas segura aí, Débora. Então, vamos começar a falar sobre um desses filmes, né? Nós selecionamos 3 aqui, porque senão esse podcast ele vai virar o quê? Uma maratona, né? O próprio Oscar, né? Que a cerimônia não acaba mais. Exatamente. Longa, longa, longa. Então, nós separamos aqui 3 filmes aqui para discutir com mais profundidade. O primeiro filme já está na tela, Conclave, que para quem não sabe, esse nome Conclave é a cerimônia de escolha do Papa. Então, quando um Papa morre, tem toda uma cerimônia, lógico, um luto, né? E depois disso, os cardeais são, então, chamados
né, convocados a se reunir na Capela Sistina, que fica lacrada, e dali começa-se a eleição do novo Papa, que não dura um dia só, não, e não é com urna eletrônica. Então, são votos no papel que joga ali uma substância e dali sai uma fumaça, seja preta ou seja branca. A preta, ela não temos o Papa, e a branca, habemos Papa. E aí eu quero que você primeiro, Rodrigo, fale um pouco mais sobre essa questão da importância não só do conclave, mas do filme para a história e também para a humanidade. Então, quando a gente fala de lideranças religiosas, hoje a gente tem uma tendência a entender, por conta, né, dos pensamentos provenientes do iluminismo, século XVIII, a divisão daquilo que nos faz seres humanos em caixinhas. Ou seja, a gente tem a caixinha da religião, a gente tem a caixinha da política, a gente tem a caixinha da economia, e a gente tenta não misturar essas caixinhas acreditando que elas precisam ser autônomas entre si. Só que acaba que a vivência humana em sociedade mistura tudo, né? A religião, a política, a economia, a cultura, tudo acaba sendo misturado. E aí tá a grande questão que faz esse filme tão importante, né? A gente tá falando de uma liderança que sim é muito importante para um nicho religioso, né? Para uma religião específica, a religião católica, apostólica, romana, não somente, né? Pois há uma ótima relação da Igreja Católica Apostólica com a Igreja Ortodoxa, tanto que membros da Igreja Ortodoxa também participam do processo do conclave, né? Eles também ali estão presentes no processo. Mas a questão é que essa liderança religiosa, ela também se torna uma liderança humanitária, política. Nós não podemos esquecer as inúmeras ações políticas, sociais, que papas ao longo da história foram realizando. Tanto ações que nós podemos traçar como ações elogiosas frente a uma campanha de inclusão de cada vez mais pessoas, elementos de sociedades cada vez mais plurais, até mesmo posicionamentos controversos, né, frente a regimes autoritários ao longo da história. Então, é uma liderança que desperta não só o interesse religioso, mas o interesse político. E isso vem desde a formação da Igreja Católica no final da Antiguidade Tardia e no início da Idade Média. Afinal de contas, a Igreja Católica ela vai ser formada a partir do Concílio de Nicéia, que foi aquele que, coordenado por Constantino, unificou a compreensão do que era ser católico, do que era ser cristão, melhor dizendo, na Europa, né? Construindo, então, a primeira grande noção de cristandade. Essa noção que vai ser compartilhada mundo afora frente à expansão da fé promovida por muitos desses reinados europeus, seja na África, na América, na Ásia e em diversos países e regiões do mundo. Assim sendo, nós falamos da vida política, pública e íntima das pessoas, né? A escolha dessa liderança, ela toca não só no espaço público, nas decisões que são coletivas, naquilo que é para o bem comum, pensando, né, a noção de república, de res pública, mas toca também no íntimo, naquilo que o ser humano espera ver como representante de sua fé, um representante humano que represente uma conexão ainda mais aproximada do divino. Então, isso é muito importante. O que a gente tem historicamente, né? Historicamente, a gente percebe que a Igreja Católica, desde o processo de escolha do Papa Francisco, ela deu uma guinada progressista, né? Ela deu uma guinada atendendo a uma demanda, né, de atrair novos fiéis à fé. Afinal de contas, frente, né, ao avanço de uma série de discursos progressistas que questionavam instituições monolíticas, que rejeitavam mudar as suas concepções de mundo e sua interpretação das relações humanas, as religiões, de uma maneira geral, elas foram perdendo adeptos. A gente está falando aqui da Igreja Católica, mas a gente poderia falar de várias outras religiões, com exceção do islamismo, que entre as religiões monoteístas foi a que mais cresceu nos últimos tempos. E muitos pensam que é a cristã, principalmente católica, que exato. tem, né, maior a gente está falando de catolicismo, Sim. mas a gente também tem outras vertentes do cristianismo, isso desde a Reforma Protestante. Assim sendo, a Igreja optou, né, e pelo menos a votação no conclave optou, pela escolha do Papa Francisco, que tinha um histórico já bastante progressista, ligado a pautas sociais, ligado a discursos
o que a gente quer dizer com progressismo, né? O que é o progressismo? É aquele que pensa mudanças na estrutura vigente para a inclusão de elementos, tanto de indivíduos quanto de ideias que até então não eram incluídos, né? Ou seja, que até então, em certa medida, eram rejeitados. O progressista, ele é sempre aquele aberto a compreender as modificações do mundo e a entender que essas modificações não são só necessárias, como são também naturais. O mundo se modifica com o passar do tempo. Então não é só uma escolha do Papa, tem uma questão de como que essa escolha vai impactar nas políticas da Igreja Católica como um todo. Sim, tanto é que as encíclicas papais, as bulas papais, elas orientam, quando lidas pelo Papa, elas orientam a vida da cristandade católica no mundo sobre assuntos diversos, e não só sobre assuntos que se relacionam a pecado, a salvação. Não, a gente tem a encíclica do Papa Francisco, recente, falando sobre aquecimento global. A gente tem a encíclica, a gente teve a bula papal recomendando o fim do conflito na faixa de Gaza. Ou seja, há a pertinência dessa escolha, né, de uma liderança religiosa, há também um campo político, né? E um campo político que influencia, como eu disse antes, não só as instituições que representam o espaço público, mas o íntimo. Como essa cristandade vai pensar o dia de amanhã, vai pensar a sua construção enquanto uma sociedade. Seja cada cristandade dentro de sua nação ou como um elemento internacional de uma cristandade compartilhada globalmente. Então, esse filme, ele é apresentado num momento muito interessante da Igreja Católica, né? Como comentado anteriormente, a gente tem... comentado anteriormente, pessoal, entre a gente, tá? Porque a gente conversa muito. A gente conversou muita coisa sem vocês estarem vendo. E vai continuar ninguém vendo. O que a gente comentava antes é que a gente está tendo um momento, por exemplo, de adoecimento do Papa Francisco. Isso, obviamente, sempre preocupa. Exato, uma idade avançada, né? Consultas rotineiras ao médico, não são mais exceções, estão virando regras. Se não me engano, ele está em cadeira de rodas. Sim. Ou muleta, não lembro. Ele está usando a cadeira de rodas e com dificuldade respiratória para, inclusive, realizar os seus discursos. Ele está utilizando de uma outra pessoa, de um terceiro, para declarar os discursos programados. Ele até pediu desculpa nesse final de semana, né? Por não ter feito seu discurso dominical. E nós temos, nesse mesmo momento, né, a possibilidade próxima, talvez ainda demore alguns anos, mas próxima, porque na história, né, gente, a gente fala de próximo. Próximo é 10 anos, próximo é 15 anos. Afinal de contas, a gente em sala de aula analisa 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, pra gente, 10 anos é muito próximo. Então, uma possibilidade próxima da escolha de um novo Papa, né? 10, 15 anos, ou menos, ou um pouco mais. E nesse sentido, a gente tem visto, né, politicamente, um cenário em que grandes nações têm escolhido representantes que não representam esse campo progressista, né? Que representam, na verdade, campos conservadores e reacionários, ou reacionários. Porque o conservadorismo é uma coisa e o reacionarismo é outra. Geralmente utilizados como sinônimos não são. No conservador não é um reacionário por natureza. Boa explicação nesse ponto, que muita gente literalmente entende como a mesma coisa, né? Ah, fulano é um conservador tentando dizer que fulano é um reacionário, e fulano é um reacionário tentando dizer que o conservador. O conservador é aquele que quer conservar as estruturas vigentes. E não necessariamente alguém que não pensa as modificações necessárias. Porque, inclusive, para manter, muitas vezes é necessário modificar. Exemplo, para manter a situação, o crescimento da alfabetização no Brasil, muitas das vezes é preciso pensar melhores investimentos na área para a educação. Um conservador defenderia o maior investimento na educação para uma ampliação da alfabetização, que é um projeto já existente. Então ele quer conservar algo, e para conservar é preciso realizar mudanças. Já o reacionário é aquele que idealiza um passado, né? Um passado, então, que na cabeça dele, ou na cabeça de seu grupo, porque o reacionário, o indivíduo, ele nunca é produto de si mesmo, né? Ele é produto do todo. Então ele idealiza, a partir da sua ação coletiva, um passado
que não necessariamente existiu para justificar o que ele quer fazer no presente. Ou seja, o passado serve como mera especulação para justificar aquilo que ele quer no presente. Então, o reacionário é aquele que, por exemplo, em seu discurso apresentaria: porque no meu tempo isso não existia. E já existia. Mas ele constrói a narrativa de que não existia para mostrar, então, que aquilo que agora passa a existir é uma abominação e que, por isso, deve ser rejeitado. Ligando, inclusive, a esse elemento novo e que não é novo, um prejuízo. Exemplo, na minha época não existiam, eu ouço muito, essas músicas imorais, como hoje existe. E aí essa moralidade das músicas atuais é que leva a nossa sociedade ao prejuízo. Aí você vai ver as músicas antigamente. As músicas antigamente ensinavam coisas terríveis. Antigamente, você quer vir de qual década? Não, antigamente, década de 20, década de 30. Eu tô falando antigamente. Nossa, porque eu pensei que fosse na nossa década. Não, a gente não é de antigamente, a gente é de hoje. Só se for você, Tony. Eu sou de hoje. De antigamente, você tem composições terríveis de homens idealizando corpos femininos e colocando essas mulheres como objetos e não como sujeitos. Garota de Ipanema. Ou seja, né, existia. Só que se constrói isso para inclusive também construir a ideia de que o problema, então, é essa juventude moral. Se essa juventude moral for combatida, combateremos todos os problemas sociais no Brasil. Ou seja, acabará a pobreza, acabará a fome, acabará a corrupção. Aí você fala, não, mas isso é tão ridículo, Rodrigo, é óbvio que não é assim. É porque eu estou apresentando de uma maneira exagerada. Mas esse discurso, ele é muito bem trabalhado ao público, assim como o cinema, muito bem trabalhado. Então, o que nós temos são governos conservadores atualmente e governos reacionários, que estão assumindo grandes nações, e isso acaba se refletindo, obviamente, nas escolhas religiosas, né? E é essa, inclusive, a narrativa do filme, né? A narrativa do filme, sem spoilers, é um conclave, né, gente? Então, vocês já sabem que é a escolha de um novo papa. É a disputa entre discursos ideológicos, desde o campo progressista até um campo mais reacionário, né? Nem conservador, nessa disputa de quem vai representar a igreja, né? Que é um filme que, né, usando a expressão utilizada do micro para o macro, fala da instituição, fala da instituição religiosa, mas poderia falar das instituições de uma maneira geral. Como a gente tem pensado economia, como a gente tem pensado política, como a gente tem pensado as novas formas de relações sociais, e aí, obviamente, expressado numa instituição de tamanha importância para o mundo inteiro. Vou enfatizar esse do micro pro macro nas aulas. Pode ter certeza disso. Maravilhosamente falado. Agora vamos ouvir um pouco da parte técnica, né? Até porque Conclave recebeu a premiação do BAFTA, né? Que é o festival de cinema, né? Lá da Inglaterra, em Londres, como o melhor filme. E aí eu quero que você me fale mais sobre essa questão técnica. O que você viu, o que você poderia nos trazer. Lógico, a gente já sabe do final, mas você não vai saber ainda, né? Não tem spoiler. Não vamos dar spoiler aqui. Por mais que você queira, não vamos. Mas é um filme que todo mundo que assiste fala assim, putz, que filme muito bom. Pra não falar palavrão. Eu no começo eu falei, vai ser cansativo, porque poucas locações, basicamente só se passa lá, né, no Vaticano, principalmente dentro da Capela Sistina, mas para quem gosta de filmes, assim, justamente com diálogos muito bem elaborados, tramas, assim, políticas, que sempre tava lá as tramas, as maracutaias entre eles, assim, que sempre envolve numa eleição, né, sempre tem o seu lado. Então, para quem gosta, quer entender um pouco mais de política e religião, entender mais sobre a própria história da humanidade, igual o professor Rodrigo falou super bem, todo o contexto da Igreja Católica, ele vai te prendendo pelo roteiro. É o roteiro dele que faz tudo. Fotografia também tá muito bonita, tem os planos assim próximos nos candidatos a papas, os cardeais, pra né? quem não sabe, tá? Fotografia, pessoal, não é a foto, não é isso aqui do cartaz, não, tá? Então, fotografia, principalmente, é o enquadramento da câmera. Como vocês aí veem que toda hora, né, foca aqui no Rodrigo e na Débora, hora em mim, hora nos três, hora que
Ok? Então, isso é fotografia. É enquadramento, é luz, é os filtros que são usados, justamente como a gente usa, vocês estudantes nas redes sociais. Se é um filtro mais saturado, mais alegre, um filtro mais sóbrio. No caso de conclave, é mais sóbrio, uma fotografia mais escura, sabe? Um filtro mais escuro, Cores mais frias. mostrando os momentos de tensão Até que porque é é um escolher. luto, né? Estão em luto. Ainda tem isso do luto, mas contrasta muito com o figurino, que é no vermelho, é preto e vermelho, aí o vermelho destaca bastante. Escolheram cores mais sóbrias nessa fotografia, justamente para o vermelho destacar, que também é sangue, sangue de poder, sangue entre eles. O que vai ser, né? Exato. Vou Daqui deixar pra mexer frente. na cara. Não pode falar, mas é professor. porque o vermelho, ele foi selecionado para as vestimentas da Igreja Católica por representar o sangue de Cristo, né? Construindo, então, uma narrativa simbólica e magética de que esses cardeais, eles estão banhados do sangue de Cristo, conferindo a eles mais autoridade para tomar as decisões que eles tomavam, né? Os calçados, inclusive, abaixo dos calçados também vermelho, pois eles pisam no sangue de Cristo, o caminho que Cristo trilhou. Então, a gente tem que lembrar, de novo, né? Que tudo isso, né? Porque o filme retrata uma instituição que existe, não é uma escolha inocente. As cores utilizadas, a gente às vezes olha para certas coisas e fala, não, é porque eles olharam e falaram assim, que bonito esse vermelho. E não aleatório. Essas escolhas que instituições, principalmente instituições poderosas, né, históricas, utilizam das cores, das imagens, daquilo que se projeta, né, nas fotografias, e não só nos filmes, mas também na vida real, vamos dizer assim. Essas cores são escolhidas não de forma aleatória, mas de forma proposital para passar uma mensagem. Mensagem que muitas das vezes não é codificada por um público muito amplo, porque é uma mensagem voltada para um público específico, de uma religião específica, mas que está ali, que está sendo passada. Só que lembrando, pessoal, que esse podcast aqui, ele não é apenas vamos comentar sobre filmes. Então, todas essas informações, para você que está aí, ó, assistindo, ouvindo, pense bem. Então, nós estamos falando agora, né, dessa primeira parte, primeiro filme, que antes nós falamos um pouco mais superficial, podemos dizer, mas com profundidade até na cor da vestimenta dos personagens, né, que é um filme histórico, baseado em fatos históricos, mas que ele imita a realidade. Então, tem outra questão também. Então, tudo aquilo que está sendo tratado lá é uma narrativa dentro de um contexto histórico. Tanto histórico pela instituição ao longo de séculos, mas também de uma visão do que hoje pode estar ocorrendo ou vá ocorrer em um futuro próximo. Isso que é bacana da verossimilhança, né? Porque a verossimilhança é uma possibilidade, mas uma possibilidade controlada naquilo que existe, né? Não é você inventar qualquer coisa, é uma possibilidade, né? Os personagens, os diálogos ali ocorridos, nunca saberíamos o que estava acontecendo, pois como o Tony disse, você tem um ambiente completamente fechado para participação externa, né? São só os cardeais elegíveis que estão ali, né? No processo. Então, óbvio que os diálogos foram, né, inventados, foram imaginados, mas dentro de uma perspectiva possível, daquilo que para o grande público poderia ter sido pensado por nós ao de repente vermos uma notícia no jornal sobre estão escolhendo um novo papa. Eles devem estar falando sobre isso, eles devem estar falando. As próprias especulações que jornalistas realizam. Então, é uma ficção controlada, né? Há uma ficção controlada nesse processo fílmico que utiliza de instituições existentes, de eventos históricos existentes. E aí tem um ponto, né? Nenhum filme ele é lançado à toa, né? Então é escolhido um período específico ali que vai dar maior repercussão. Então, acredito eu que essa escolha de lançar em 2025, 24, 25, né? É justamente por uma proximidade, talvez, de uma escolha de um novo Papa. Até para que tenha maior repercussão. Seria isso, Débora? Sim, e também mostrar os rumos que a Igreja Católica está tomando agora. Tá claro que o diretor, ele tem o lado dele, tem os ideais, quis mostrar a podridão também que existe dentro dessa instituição e quis mostrar um futuro esperançoso para a Igreja Católica daqui para frente. Eu interpretei dessa maneira e deu claramente para ver que o diretor tinha o seu lado, a sua ideologia. E, resumindo sobre o filme, o forte dele é roteiro. Então, assim, se você gosta de bom diálogo, bom roteiro... exatamente isso. O ponto forte e o ponto fraco. Ponto fraco, locações.
Talvez quem não gosta de filme com muitos diálogos vai se perder ali, que gosta de ver espaços mais amplos, que gosta de filme com mais ação. Uhum. Talvez não seja pra pessoa, vai até falar que deu sono, aquela pessoa que gosta mais de filme mais agitado, aventura, mas pra quem gosta de filmes históricos e principalmente pra quem gosta de filmes com bons roteiros e bons diálogos, porque tem filmes com roteiros, mas com diálogos menores, sem tantas falas, esse é repleto de falas e nuances nessas falas, nos olhares, nos jeitos que os cardeais olham entre si, as irmãs Expressões também. corporais ali, né? Linguagem O corporal metaforando, né? cada cena deve ser bem interpretada. Qualquer Exato. cortezinho pode ser que você perca Exato, certos pra quem pontos. gosta desse filme, assim, que Isso, tá olhando e pensando. isso, inclusive, é bem É. típico desses filmes. Você estava falando ainda há pouco desses enquadramentos mais próximos, né? Isso. Porque para a pessoa se sentir que ela tá do outro lado da mesa, vendo aquela outra, realizando todas as expressões. Porque uma coisa é uma pessoa te mandar uma mensagem de texto, aí você interpreta de um jeito. Se você conhece bem a pessoa, você até pode chegar àquilo que a pessoa quis de fato dizer. Se você não conhece, você pode interpretar. Então, esses enquadramentos, mas pelo menos essa é a minha sensação. Gente, eu não sou técnica, mas você essa é a disse minha tudo, sensação mesmo. É pra você Quando sentir enquadra- lá dentro, é pra você sentir parte. Isso. Na verdade, não é nem olhando do outro lado da mesa, é pra você sentir um cardeal lá participando. E a sensação é essa, né? De você olhar e falar assim, gente, ele olhou meio estranho. Será que ele olhou meio estranho? E aí você ficar na dúvida, esse olhar meio estranho tem um sentido narrativo ou só realmente o ator, foi uma opção do ator, né? Fazer uma coisa dessa. Não, no cinema tudo é pensado. O ator e o diretor tá sempre conversando. E Sempre. aí, Débora, tem uma questão. O Rodrigo, gente, enquadre no Rodrigo aqui, por favor. A gente falando sobre estranho, não, Rodrigo, você não é estranho. Mas nós vamos falar sobre polêmica e fofoca. Falou polêmica, falou fofoca, pessoal. Pra Odeio. quem não Não sabe, edifica. o Rodrigo, ele odeia fofoca. Não edifica. Né? Porque eu sou engenheiro. Não edifica. Pra quem conhece, ex-alunos também que acompanham aqui o nosso podcast, sabe que o Rodrigo ele não gosta de fofoca. Odeio. Mas nós vamos entrar no filme mais polêmico, eu acho que desse ano, que é Emília Pérez, tá? Ai. Então, por favor, cartaz aqui, Emília Pérez, esse cartaz bem mexicano, né? Ali, com essas cores fortes ali e tudo mais. Por que esse filme ele é polêmico? Para começar, é o filme atual com o maior número de indicações, né? Nessa edição do Oscar. Também tem uma questão que quebrou tabu. Por quê? É o primeiro filme, ou seja, desculpa, a primeira mulher trans indicada como a melhor atriz. Então, entra essa questão também. Até temos umas cenas... É um filme que nós vamos falar um pouco mais pro musical, né? Tem mais... tem a Selena Gomez ali no meio também. E é um filme muito polêmico porque é um filme ambientado no México, como a Débora falou há pouco, mas que o próprio diretor, ele não é mexicano, ele não entende do México, ele não retratou os mexicanos da forma como deveria. E é um filme que trouxe tanta polêmica que entramos, os brasileiros, nessa polêmica. Quando falaram de um blackface que a Fernanda Torres fez, o povo, Fernanda Torres fez isso, e jogaram um monte de coisas em relação à atriz da Emília Pérez. E vamos falar um pouco sobre essa questão já. Quer começar primeiro o Rodrigo ou a Débora? Pode falar, Rodrigo. Eu falo. Ele tá revoltado mais que eu não, ainda. não, que isso, gente. Não, nos que bastidores, isso. aqui vocês não têm noção da revolta, Que isso. né? Ele, eu, calma, deixe isso pro podcast. Não, gente. Então, a minha sensação a respeito desse filme é que é um filme que tentou atirar para muitos lados, né? Ele tentou atirar para muitas questões, inclusive, muitas delas importantes, mas ele não soube acertar alvo algum, né? É como se ele tivesse vários E a Débora alvos, concordando com tudo. né? Vários alvos a serem acertados e não conseguiu acertar alvo nenhum. Tiros que nem foram disparados, mas houve uma promessa de disparo, ou seja, é uma sensação de que não se chegou onde queria se chegar. Óbvio que nós temos grandes problemas quando nós temos uma visão bastante colonialista a respeito da América Latina. E aqui eu faço uma generalização não só sobre o México, mesmo que é um filme a ambientação, espanhol. mesmo que a ambientação seja o México.
é uma visão extremamente colonialista. É uma visão que atribui ao México, e aí com isso à América Latina, como um outro exótico. Como esse outro exótico que está caminhando rumo àquilo que é considerado civilizado e humano. Afinal de contas, além do próprio diretor, né, não ser mexicano, não ter uma equipe de consulta adequada... Diretor francês, vamos deixar claro. diretor francês, né, não ter uma equipe de consulta adequada, a seleção das atrizes, né, uma seleção que inclusive como justificativa realizada, não sei se pelo próprio diretor ou por algum produtor do filme, de que não haviam atrizes boas o suficiente para a realização dos papéis, né? Ou seja, descartando uma indústria cinematográfica, cultural, né, mexicana, completamente, como se então não há. A América Latina, ela nunca é o sujeito, ela é sempre o objeto apresentado. Há uma objetificação clara, inclusive na utilização da protagonista trans, né? Há uma objetificação, uma utilização dela como um totem, como algo que atrai o público para assistir ao filme, para assistir, inclusive se utilizando de uma pauta importantíssima, né? Para, na verdade, atrair público. E aí, só para que a galera de casa entenda, principalmente, seria a mesma coisa que os portugueses fossem produzir um filme do Brasil com o olhar de Portugal. Sim, escolhendo atrizes norte-americanas também. Exato, escolhendo E principalmente, a gente falando para os alunos do ensino médio, quando nós temos provas, né, principalmente os vestibulares mais tradicionais, que estão explorando e muito as noções da decolonialidade, que são noções que trazem, principalmente na América Latina, o protagonismo da narrativa construída sobre os países latino-americanos aos próprios latino-americanos. A noção da decolonialidade, ela tem tudo a ver com a noção de se construir múltiplas narrativas sobre a história e sobre a percepção do que é a história. A gente tem, por exemplo, trabalhos como o do jornalista Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, apresentando uma visão da exploração latino-americana a partir da violência, né? Como a exploração, como a colonização foi violenta. Mas só que a gente também tem outros trabalhos que dão vozes a povos nativo-americanos, a população afro-americana também participante da formação desses países, né? Inclusive as elites locais. E esse filme ignora completamente essas noções tão atuais para uma América Latina em pungência, em confirmação de sua cultura, né? A gente tem... Tem protagonismo? A gente tem, inclusive, agora falando de outro assunto, né? Um álbum recente eu esqueci o nome dele, Bad Bunny. Isso, Bad Bunny. Sobre a questão de Porto Rico, né? Desconstruindo a narrativa estadunidense sobre Porto Rico muito aclamado. E tentando construir a narrativa porto-riquenha sobre Porto Rico. Quer dizer, a gente tem um movimento... Que é território dos Estados Unidos. Isso, e que, na verdade, tem uma cultura própria, uma cultura que foi apagada durante esse processo imperialista norte-americano. Então, a gente tem todo um esforço latino-americano, né, de desconstruir essas narrativas eurocentradas, baseadas na noção civilização barbárie, nessa binaridade inexistente de somos civilizados, vocês são bárbaros, temos conhecimento, vocês não. E esse filme destoa disso tudo e constrói o quê? Constrói exatamente esse México como um outro, como o exótico, como o lugar da violência, como o lugar da promiscuidade, como o lugar da falência. Eu gosto muito de um vídeo que eu passo todos os anos para os meus alunos, um vídeo de uma escritora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, O Perigo de uma História Única. Uso todos os anos, porque ela resume muito bem na palestra que ela faz, e aí é hoje publicada em livro, como é interessante as narrativas. Óbvio que ela parte de um local próprio, ela enquanto escritora nigeriana. Exato, macro. Ó, a frase. Amei que eu lancei tendência. Tranquilo. Eu acho que esse tinha que ser o nome do episódio. A gente tem, então, ela
explicando a partir da sua realidade como, por exemplo, o continente africano de uma maneira geral, mas principalmente a Nigéria, é um espaço de lindos animais, lindas paisagens e miséria, fome, pobreza. E ela fala, não. Eu, por exemplo, sou uma escritora de sucesso que vim da Nigéria. Me falavam que eu não podia ser escritora porque nigerianos não leem. Eu não só mostrei que nigerianos leem, como nigerianos querem ler mais. O que falta é eles se identificarem com o seu processo de leitura. Da mesma forma, os filmes, né? Da mesma forma, essa narrativa que traz como protagonista aquele que se deseja retratar e não como objeto de análise. E é por isso, eu acho que esse filme ele é uma grande promessa sem qualquer cumprimento dessas promessas. E aí eu queria perguntar para Débora, o que justifica esse tanto de indicações? Oscar é uma... Todo mundo sabe que tem os marketings, tem os lobbies que a gente chama, que é justamente as propagandas, como um filme vai ser divulgado. O quanto chama atenção. Lobby é o marketing do filme, como ele vai Uhum. ser lançado. Então, assim, eu acredito que foi um grande marketing ter essa atriz trans, né? Como, igual ele falou, como totem. Então, foi muito A importante. Zoe também, né? A Zoe. Pra quem não sabe, é a que fez Avatar. Quais outros filmes que ela fez? A Gamora de Guardiões da Galáxia. Isso, então é bem hollywoodiana, né? Sim. Bem representada, Selena Gomez. Mas a Selena Gomez, tadinha, nem pra se dedicar a aprender a falar um espanhol decente, né? Eu também, o meu foi péssimo, viajei lá pra fora, ninguém entendia o que eu falava, como diz a Selena Gomez. Tem um meme que tá rolando na internet, vocês que gostam de meme, essa geração aí, que ela tá falando é Dothraki, que é lá de Game of Thrones, ela tá mais falando alto valeriano do que espanhol. Eu tive pouco tempo, mas querida, pelo menos as falas, assim, dinheiro que ela tem, contratasse uma fonoaudióloga pra falar pelo menos as falas. E a questão melhor, se ela né? teve pouco tempo, por que então selecioná-la, né? Exato. Porque há pelo uma escolha, marketing. não é inocente, há uma escolha, não é assim, só existia ela. Na verdade, queriam ela e forçaram ela, né? E teve uma outra polêmica sobre o uso de IA. Sim, isso que eu ia falar também. Então, eu acredito que foi marketing. Tem especulações que o Oscar é comprado, então eu acredito que eles podem ter chamado para mais festas, ter dado aqueles mimos, press kids que a gente fala, deu lá para os votantes do Oscar, que a gente sabe que existe. Para indicação, principalmente. A gente sabe que existe, sim, a corrupção dentro do próprio Oscar também. Existe. Ó, Pode falar. se ela falou, eu não posso contestar mais. E a questão é porque a gente tem que lembrar que os votantes do Oscar, a gente teve recentemente grandes polêmicas com outras indicações e filmes, e aí nós tivemos um quadro de votantes do Oscar renovado, mas que Exato. continua ainda com uma base muito envelhecida, muito racialmente marcada. Machista. Exato. Há uma marcação feroz de identidade de gênero, há uma marcação feroz de cor da pele, de classe social, e essas marcações fazem com que esse público se encante com esses discursos que transformam que se transformam América Latina, África, Ásia, nesses outros exóticos que legal, né? Assisti-los como se estivéssemos em um grande zoológico. Então a gente tem que lembrar que os votantes do Oscar, eles estão ideologicamente dentro de discursos que conservam uma visão muito monolítica e monumental daquilo que eles almejam como, de fato, arte, como filme, né? E esses filmes que eles falam, olha que legal, né? Destoou, vamos escolher esse. Mas será que destoou para algo bom, né? É isso, é de destoar também eles pensarem como eles estão sendo muito cobrados. Vamos escolher filmes que pegam essa minoria. Pegou a minoria tratando de maneira errada. Pegou uma minoria latinos e pegou a minoria dos transexuais agora, né? Das mulheres trans. Então, eu acho que eles pensaram que estavam arrasando, escolhendo esse tanto de categoria por querer dar um passo à frente, não escolher só os filmes clássicos, os filmes de guerra, que todo mundo falou, Oscar ama um filme de guerra. Então, eu acho que também foi todas essas questões de fatores. Um marketing bem feito, uns lobbyzinhos bem feitos
E também achar que tava acertando ao escolher um filme que retrata minorias, mesmo que de maneira errada, né? E contextualmente, se bem feito, o filme tinha tudo pra ser... Pelo roteiro, talvez. Não, o filme tinha elementos, eu acredito, pela ideia na apresentação de causar uma polêmica construtiva na questão da imigração nos Estados Unidos, né? Falar dessa relação entre México e Estados Unidos, que mais uma vez se encontra ali, né, com problemas. Afinal de contas, a gente tem na presidência do México uma presidenta progressista, enquanto a gente teve nos Estados Unidos a reeleição do Donald Trump, que é um político conservador e reacionário, né? Ele tende ao reacionarismo, porque ele idealiza esse passado de uma América que não existiu, que não é uma América histórica, palpável pelos documentos históricos. Então, assim, a ideia seria contextualmente muito legal de ser trabalhada, mas a execução dessa ideia foi terrível, terrível. Se torna um grande Frankenstein, que usou até de inteligência artificial. Pra quê? Pra melhorar que a Zoe Saldanha, ela não é uma grande cantora, apesar de que ela cantou umas canções bonitas em Avatar, mas eles usaram pra melhorar o espanhol. Não, a voz mesmo, cantando tanto da Zoe, da própria Selena Gomez, que é cantora, todo mundo sabe, e da Carla Sofia Gascon. Então, assim, ele é um grande Frankenstein, é o que o professor falou. É um monte de mistura que, na verdade, não ficou bom, não entrega, promete muito, não entrega nada, se utilizou até da inteligência artificial. E nem assim, as canções ainda se sentia que uma coisa muito artificial, não conseguiu ficar fluida. Você percebia que era inteligência artificial, ficou mecânica, muitas canções. Prometeu ser um musical, assim, moderno, mas, na verdade, contemporâneo, mas, assim, não fazia sentido muitas nem as canções como foram feitas. E aí vem a pergunta, ponto forte, ponto fraco. Forte foi só a ideia. Ter a Carla Sofia Gascon, não a Carla Sofia Gascon, porque infelizmente era a oportunidade da vida dela e ela, com os discursos dela, que a gente sabe do Twitter, xenofóbicos, racistas, ela perdeu a oportunidade da vida dela, tanto que ela não tá mais nem divulgando o filme, foi substituída pela Selena Gomez. O próprio diretor já tá triste com isso tudo, Exato. Né? Então, assim, o fato de ter... A ideia era boa, o fato de ter uma atriz trans era boa, mas a forma como foi executada, eles meio que zombaram até da própria forma que uma pessoa passa por cirurgia de mudança de sexo. Aquela musiquinha foi de uma maneira muito plastificada. Eles não trataram como tem que ser tratado. É uma coisa muito séria. A pessoa passa por tratamento psicológico para ter certeza se é aquilo que quer mesmo, porque é uma mudança para o resto da vida. Exato. E eles banalizaram, trataram como se fosse uma paródia. E esse filme foi boicotado no México. Lógico. E no Brasil foi fracasso também. Era fracasso, ainda foi falar mal da Fernanda Torres, né? Eu achei muito bacana que uma estudante de cinema no México, ela fez uma paródia ela fez o Emília Pérez da França. Aí ela só chamou mexicanos que não eram atores pra fazer como se eles fossem franceses. Aí as pessoas perguntavam, mas aí o que você quer que eu faça? Ela faz qualquer coisa. Qualquer coisa é a França. A gente não tá nem aí pro que é a França de verdade. Olha que crítica. Exato. O que ela, na verdade, estava tendo crítica é isso. Vocês fizeram qualquer coisa, falaram que era México. A gente pega umas pessoas na rua, aleatórias, fala, você é francês agora. Faz o que você quiser que você vai ser francês. Que crítica. E ele tá disputando diretamente com nada mais, nada menos. Já prepara aqui na tela... Que aí vem final de Copa do Mundo, ainda estou aqui. Por mais que a Fernanda Torres fala, gente, não entra no clima de final de Copa do Mundo. Não. Ela não sabe como nós brasileiros somos. É clima de carnaval com Copa do Mundo. Domingo de carnaval. Um colega meu, ele comprou uma bandeira gigantesca. Tem a bandeira do Brasil, só que no lugar do Ordem e Progresso tem a foto da Fernanda Torres. Me passa o link, ainda dá tempo de comprar. E ele colocou na casa dele, ele falou, aqui não tá Copa do Mundo. Aqui tá quase que grito do Ipiranga. A gente tá gritando independência ou morte por esse filme. Eu falei, tá bom. E vamos falar um pouco, né, conta a história real de Eunice Paiva, certo? Dentro de um período muito delicado, que foi o período da ditadura militar. E o mais interessante desse filme é que muitas pessoas pensam assim, nossa, mas mais um filme falando sobre ditadura militar. Ditadura militar é isso aqui, se formos pensar dentro da história da família.
dentro da história da própria Eunice. Então ela, sim, eu acho que toda a carga que ela traz pro filme, ela consegue ser a grande protagonista onipresente, né? Nesse filme, que é baseado no livro do filho dela, o Marcelo, né? E aí mais uma vez eu falo, não sei se eu quero saber primeiro da parte técnica, não sei se eu quero saber da parte histórica. Bora falar sobre parte técnica primeiro? Vamos. Bora. E aí, ainda estou aqui. É isso tudo? É desculpa. isso tudo. Eu falei assisti. baixo aqui. Pra você ver como é. Assim, eu tô tentando ser o mais imparcial possível Não aos sejamos, filmes, somos brasileiros, é isso aí, tá? é mesmo. Eu quero a bandeira, eu preciso. Eu assisti também, lógico. Tô empolgadaço com isso. Eu acompanho, né? Tanto a premiação do Globo de Ouro, quanto outros prêmios tão importantes quanto. E eu confesso que eu sou mais fã do Globo de Ouro do que do próprio Oscar. Uhum. Em premiação, eu acho mais... menos marketing. Até o momento, e se o Oscar não foi pra Fernanda Torres, pra sempre serei Globo de Ouro. Acabou, tá? Globo de Ouro vai ser meu favorito, vai ser substituído, viu, Oscar? Porque por enquanto, apesar do que fizeram com a Fernanda Montenegro, ainda era o Oscar. Sim. Mas vai ser substituído, se for a segunda decepção, tá? E Verdade. tem toda essa polêmica da mãe há 26 Exato. anos, né? Que concorreu ao Oscar e quem ganhou foi a Gwyneth Paltrow. Nossa. Shakespeare apaixonado. Shakespeare Gente, que apaixonado. filme Podia é ter esse, perdido meu pra qualquer Deus. outra atriz, então, que tava lá no dia, mas não pra Exato. Gwyneth Depois Paltrow. pesquise Meu aí, por Deus favor. do céu. Shakespeare é apaixonado e Gwyneth Paltrow. E Central do Brasil, que é do mesmo diretor, Walter Salles. E aí eu quero que você, por favor, nos ajude a destacar nesse filme, principalmente as questões cinematográficas, para quem não viu, o que pode ver com um olhar mais técnico, e para quem viu, se lembre, né, um pouco mais da trajetória e dos pontos fortes desse filme. O que eu achei muito interessante é que o Walter Salles, ele quis preservar como era a imagem na época. Então, ele usou Super 8, que era a câmera da época. Então, todo o filme foi O feito filtro. com imagem analógica, nada digital. Depois que ele teve que digitalizar, foi feito em película, tá? Pesquisem aí, se não é da geração de vocês. O filme, né? O filme mesmo. Literalmente o filme. E depois teve que digitalizar, porque hoje em dia não tem mais como fazer o processo de edição de película. Se perdeu, mas ele conseguiu gravar e depois digitalizar para poder fazer edição e tudo mais. Então, realmente foi gravado em analógico. E ele, inclusive, quis que ficasse tão realístico que ele deu câmeras Super 8 e espalhou para a equipe para eles brincarem. Então, as crianças que fizeram ali, o Marcelo, a outra filha, deu para o Celton, que fez o Marcelo Rubens, que fez o Rubens Paiva, e deu para a Fernanda Torres, Fez e para o resto dos filhos, todos filmarem também, se divertindo lá e ter o olhar dos atores dentro dos personagens. Vou te atrapalhar um pouco com perguntas e curiosidades, que eu tô muito curioso, eu acho que a galera de casa também, que esse aqui é o nosso xodó hoje, desse podcast. Essa questão de ter sido gravado dessa forma, influencia talvez uma decisão do Oscar? Ou não? Essa criatividade, essa volta ao passado, literalmente, essa... vamos falar assim, essa... ser mais fiel ao período histórico e a como o filme poderia ter sido feito naquela época. Com certeza, o Oscar gosta de uma fotografia bem feita, voltando à fotografia, como o filme é enquadrado, como o filme aparece na tela, como a luz é captada, os filtros usados, os tratamentos, tudo isso é fotografia, é o que o nosso olho capta quando tá vendo o filme. Basicamente, consegui falar uma linguagem acessível para vocês, pensando, é o que você tá vendo em tela, tudo isso é fotografia. Então, o Oscar gosta de uma fotografia, assim, sabe? Muito bem pensada, bem feita. E o Walter pensou nos mínimos detalhes. Inclusive, o filme é dividido em 3 fases, para quem não assistiu. Tem a fase deles crianças, na década de 70, que é a fase que o Rubens Paiva, infelizmente, é levado e não volta mais. E dentro dessa primeira fase, ele tem uma divisão na fotografia. A primeira parte, como o próprio Celton disse, vocês podem usar em sala de aula agora que eu estou usando, roubando do Celton,
ele faz a fase solar do filme, que é feliz, né? Então, a fotografia era mais saturada. Granulada ele manteve sempre, na década de 70. Mas era mais saturado para mostrar como era feliz, como era solar aquela casa. Tem mais imagens, praia, Cores sol, quentes. isso. E a segunda fase, ela é mais dentro de casa, tem isso também. E ainda dentro da primeira fase, mas a fotografia é dividida. Ela, então, começa a ficar um tom mais só sépia, sabe? Que é o tom... Sépia são os tons... como eu vou explicar? É tom quente, mas sabe aquelas fotografias antigas que a gente pega explicando para os alunos? Dos nossos familiares. Tem a preta e branca e tem aquela que era só tipo um bronze, assim. Aquilo é sépia. Então, ela deixa de ficar a cor saturada, quente, e fica mais tons frios. E esse sépia aí do bronze, ainda nessa primeira fase. Na segunda fase, ele já deixa a câmera mais evoluída, justamente porque se passa nos anos 90. Meus anos, os anos que eu nasci ali, já estava indo para a transição. Então, é uma câmera com a qualidade já um pouco melhor. E aí a temos participação da mãe. 2014. Ela já estava escalada antes da Fernanda Torres. Sério? Aí já era a Fernanda Montenegro para essa cena. E é uma cena que ela não fala uma palavra, mas diz tudo com o olhar, porque ela tem o mal de Alzheimer. Eu, antes de assistir o filme, eu infelizmente ainda não li o livro, quero ler. Não tive tempo ainda, porque eu tô na maratona do Oscar, E aí, né? antes de você falar algo do que você quer trazer, indicação, o livro vai cair na prova da UFGD, tá? A lista saiu essa semana, então ainda estou aqui. O livro Marcelo Rubens Paiva está indicado como leitura obrigatória para a UFGD. Então, leio, eu também vou ler. Não vou prestar o vestibular da UFGD por enquanto, mas vou ler. Então, assim, aí eu pensava que ainda estou aqui, era a presença, todo o legado que o Rubens deixou. Mas aí, no filme, eu vi que eu ainda estou aqui, se retrata da Eunice, que o filme é muito mais sobre a Eunice, ela que é a protagonista. Então, o Marcelo colocou que mesmo com Alzheimer, ela tinha uns momentos dela do ainda estou aqui. Então, essa cena que a Fernanda Montenegro, não vou falar o que é para não dar spoiler para quem não viu, mas com o olhar ela mostra que ela ainda estava lá, assim, sem dizer uma palavra. E nesse momento, a fotografia também é sóbria, porque é um momento muito triste ainda. Além de retratar a ditadura militar, retratar luto, que é tantos temas, esse filme traz tantos temas. Retratar uma mãe que se torna uma mãe solo, uma mãe solteira, criando seus filhos. Ainda traz o tema do Alzheimer também. E também traz o tema que ela se forma em direito, né? Isso. Então, ela vira defensora dos indígenas, das minorias. Ela luta para quem precisa. Não só o pessoal da ditadura. Ela é uma das poucas, né? O professor pode falar mais a fundo daqui a pouco. Defensoras dos indígenas. O roteiro, muito bem elaborado. Tanto porque ele consultou o Marcelo Rubens Paiva, que foi o escritor do livro, quanto ele, na década de 70, o próprio Walter Salles conviveu com a família. Então, é um filme... Conviveu com a Eunice. É um filme muito bem pensado, ao contrário da Emília Pérez, que não teve pesquisa de campo. Esse teve. Então, assim, perfeito, tanto em técnica quanto em narrativa. Muita coisa bacana. E eles também, outra curiosidade aí, técnica de bastidores, eles não usaram celular. O Walter pediu para eles emergirem mesmo na época, né, na década. Então, ela e a atriz que faz a filha dela mais velha, a Valentina, eu esqueci o sobrenome dela, mas eu lembro que é Valentina, a que fez a Vera. Elas ficavam fazendo crochê e conversando sobre a vida. Isso, saiu uma cena delas fazendo crochê. E prometo que são as duas últimas curiosidades. Eu tive a honra de entrevistar o Celton Mello na mostra, que tá tendo Amor, a Morte e as Paixões, que em breve vai ter de novo, lá do Cinex, desse ano. E aí, ele deu uma coletiva de imprensa pra gente, eu pude perguntar, ele falou que o Walter Salles é um diretor muito, muito detalhista. O jeito que ele colocava o copo, não, assim não tá bom, não era assim que o Rubens, que eu lembro, colocava. Então, ele é muito cuidadoso, ele merece, sabe? Porque é um diretor que ele pensa os mínimos dos mínimos detalhes. Ele gosta da verossimilhança, assim, ele gosta de ser o mais próximo possível. E o último detalhe que o Celton falou, ele tinha falado outra coisa, deixa eu lembrar agora, me deu o branco. Enquanto você lembra, eu vou falar de duas coisas que eu li também. Uma delas... eu já lembrei. Ele falou que ele também, ainda falando isso dos bastidores, ele não ficava falando sobre a cena porque era muito pesado. Então, o que ele fez? Ele ficava brincando com as crianças, ele falou, eu sabia que eu não ia voltar, mas o Rubens não sabia. Tanto que ele traz a leveza, tem uma cena que ele despede da filha, tendo a certeza que ele ia voltar. Ele diz que a cena que ele sorri pra Eunice
foi espontâneo. Do Celton olhou pra Fernanda, sorriu. Tipo assim, ele tinha esperança, ele achou que ele ia voltar. Então, ele não ficou conversando, porque ele queria trazer a leveza, se sentir dentro do método, né? Que a gente fala de atuação, dentro do Rubens. Então, ele esqueceu que ele não ia voltar. Ele tinha esperança. Ele falou, junto com o público, eu tava torcendo que eu ia voltar. A gente sabia do final, mas a gente tinha esperança. Não, ele vai voltar. Então, foi essas curiosidades aí técnicas. Que isso, aí. Beijo pro Celton, que foi incrível comigo. Outra curiosidade também, mas antes eu vou deixar o Rodrigo Tem falar. muita Não, coisa pode pra falar, pode falar. Eu quero ouvir essa curiosidade. O Walter Salles, pesquisas que eu fiz, demonstram que ele é um dos diretores mais ricos do Sim. mundo. Ele Do é herdeiro. mundo. Ele é herdeiro. É a profissão. Do Unibanco. Então, do grupo Unibanco. Então, ele tem uma participação muito grande no Itaú. Sim. Herdeiro que usa o dinheiro dele pra coisa Tem, boa, pelo né? menos ele né, que ele podia estar lá fazendo nada, gastando, indo nas festas, igual a maioria dos herdeiros. Não, virou cineasta de qualidade, detalhista. O Celton falou, eu não aguento mais, Walter, essa cena eu já fiz 35 vezes. Não, não está bom, vamos repetir. E foi muito elogiado, sabe por quem? Almodóvar. Só isso. Ai, ai. E agora vamos falar um pouco sobre esse fundo da ditadura que foi colocado lá. Inclusive, pessoal, já falei, né? Vai cair na UFGD. Já está caindo em simulados aqui pelo colégio. E eu quero saber do nosso professor de história, Rodrigo. Ai, vamos lá. Esse filme, ele... Olha, eu já até respondo a Você acha que... pergunta. Eu posso fazer uma pergunta pro professor? Pode. Você acha que é o tema do Enem desse ano, vocês dois? Porque eu tô achando que tem tudo pra ser. Olha, Você a está falando de gente... redação? É, Redação, você acha que não? não necessariamente. Porque todo o tema de redação do Enem, ele é baseado em uma lei atual. Então, talvez sobre historicidade, sobre a necessidade de manutenção da cultura, a necessidade de manutenção da história, sim. Eu acho que poderia ser. Dentro de uma lei que fala sobre cultura e dentro de história. Mas você me deu uma ideia muito legal. Vou colocar isso em uma redação. Se prepare. E na prova de história, a gente percebe que o Enem, ele tá ligado, sim, à atualidade, mas ele não traz isso de forma tão explícita, fazendo uma questão, de repente, sobre o filme, o que pode acontecer. E aí, provavelmente trariam questões sobre a ditadura, sobre a tortura, sobre o que é um dos temas já mais cobrados no Enem, quando a gente faz aquele. Eu não gosto muito, porque parece que tem aluno que acha que é só o que cai, mas não. Quando nós pensamos a recorrência de certos temas de história, né, no Enem, ditadura está entre os temas mais recorrentes, né? Então, né, seria um gancho perfeito se o Enem se aproveitasse, que é um tema recorrente, com o sucesso do filme, também elaborasse questões ou apresentasse questões sobre esse período histórico. FUVEST, Unicamp, VUNESP. Não, São Paulo é sempre, é muito atual, né? São Paulo, eu até brinco com os alunos, o professor Tarran, que começou essa brincadeira, e eu sempre me aproprio da brincadeira do professor Tarran, no sentido de as bancas paulistas, elas fecham a prova delas com o noticiário do dia anterior, né? A prova vai ser lançada, se eles viram uma notícia interessante no dia anterior da prova ser impressa, eles, pera, vamos aqui digitar uma questãozinha e vamos colocar. Então, atualidades é currículo básico para quem está pensando em vestibulares em São Paulo. Mas vamos lá. A minha resposta, inclusive, para aquela sua primeira pergunta, de qual filme vencedor do Oscar te marcou muito, Ainda Estou Aqui. Porque Sério? vai ganhar. E por quê? Amém! Vai ganhar qual das Deus. três? Vai ganhar tudo. Isso. Vai ganhar tudo, Tudo que vai tá ganhar indicado, tudo. né? Inclusive as outras categorias que nem tá concorrendo, a galera vai entregar o prêmio, vai falar assim, gente, eu nem merecia, toma, ainda estou aqui. Eu quero premiar essa criança, eu quero premiar esse O cachorro. cameraman. Isso, o cachorro tadinho vai atropelar, toma aqui. Vai dar spoiler. Desculpa. A gente prometeu que não ia E dar assim, spoiler. tá, desculpa. Não morre. Aí, Você pessoal... deu o pior spoiler aí do que eu mais chorei do filme que horror. inteiro. Mas o que acontece, né? Por que eu falo isso? Primeiro, porque é um período muito difícil, né, da nossa história recente. A gente pensa a história do Brasil, vamos ignorar a colonização, a gente pensa uma história de construção da nação a partir da ideia de Brasil, desde a independência em 1822, né? Então a gente estava comemorando recentemente o bicentenário da nossa independência. É um país jovem, né? Quando a gente pensa no velho mundo, a expressão que os próprios europeus inventaram quando descobriram o novo mundo América,
é um país jovem, é um país que ainda está em desenvolvimento. Por isso é até injusto a gente essas comparações absurdas que as pessoas fazem. Não, mas no país tal acontece isso. Quantos anos de história, de confirmação das instituições democráticas existem nesses países e quantos anos nós temos de história, né? Mas, concentrando. Então, é um filme que me emocionou muito por ser, né, esse trajeto da narrativa histórica brasileira, mas por ser um filme também que toca muito na própria história da minha família, né? Eu tenho familiares que durante a ditadura passaram, né, pela possibilidade de serem presos, tiveram que se esconder documentos, inclusive, pois seriam reprimidos pela ditadura militar, né? Então é um filme que mostra algo muito necessário, né? Sempre que eu vou dar essa aula de ditadura militar, eu falo que eu me sinto pessoalmente violentado quando eu vejo que certos discursos que ignoram a gravidade da ditadura militar. Quando em 2014 se comemorava, né, os 50 anos do golpe de Estado, a gente teve um editorial de um grande jornal brasileiro que chamava a ditadura militar de dita branda, tentando amenizar. Depois o jornal pede desculpa, né? O editorial faz todo um editorial pedindo desculpas, tentando comparar a partir do número de desaparecidos e mortos as ditaduras latino-americanas, as ditaduras na América do Sul, falando, mas no Chile foi tantos mil, na Argentina foi tantos mil, e aqui no Brasil o relatório final foi esse, ou seja, aqui foi uma dita branda, como se então pudesse ser mesurado, né, a violência de um governo pelo número de mortos, como se uma morte já não fosse o suficiente para o governo ser considerado, né, um governo violento, obviamente uma morte proposital a partir de uma perseguição sistemática estabelecida, que é o processo de uma ditadura. Só um instante. E para quem não sabe de casa, o professor Rodrigo, ele é carioca. Ah, sim. Tá? Então, assim, Goiás, né, não teve, pelo que, né, a gente se tem como fatos, não teve tanto foco na parte da ditadura. Mas o filme passa no Rio de Janeiro, onde você nasceu. Não, e o mais interessante é que o governador de Goiás, à época, o Mauro Borges, ele foi perseguido pela ditadura militar, né? Ele foi retirado do cargo à força no golpe de Estado, ou seja, há também eventos políticos que demonstram a violência política e a violência. A gente tem o antigo, né, o centro de detenção e tortura da ditadura militar ficava próximo onde hoje, aqui em Goiânia, a gente tem o Parque Mutirama, né? Então, assim, a cidade sofreu a violência, mas talvez por não ser, na época, considerado um grande centro urbano, como Rio de Janeiro, São Paulo, essa violência e como, né, até hoje, né, os jornais a nível nacional, eles tendem a ignorar, né, capitais que não estejam no eixo do Sudeste e Nordeste próximo, porque também não é todo o Nordeste, né, Nordeste próximo, a gente acaba tendo essa sensação de que aqui não houve violência e de que lá houve muita violência, mas houve. O contexto da ditadura militar, ele é um contexto de um dia que, na verdade, durou 21 anos, né? Ele começa do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964, quando há um golpe de Estado contra o presidente, então, à época, que exercia o cargo, João Goulart. Lembrando que é um golpe de Estado. A questão do conceito ela é sempre muito importante, porque o conceito ele explica a realidade. Não é possível utilizar outros termos, a não ser golpe de Estado. Não é possível conceitualmente utilizar o termo revolução, contra-golpe. Isso quem explica é a sociologia aplicada. Florestan Fernandes, professor, ex-professor da USP, ele vai analisar a partir do conceito de revolução, que a revolução é um ato de modificação estrutural, né, um ato em que você tem uma subversão da ordem, enquanto o golpe de Estado é a modificação de uma elite inorgânica por uma elite orgânica. O que ele está querendo dizer com isso? A elite inorgânica seria essa elite eleita. A elite que, então, não é elite até o momento em que a população escolhe essas pessoas para estarem no poder. A elite orgânica é aquela galera que já participa do poder sem a escolha popular. Ou seja, os ricos, os poderosos, né? Aqueles que estão em grande poder, aqueles que têm grandes riquezas, os militares, esses são a elite orgânica. É isso que acontece, né? No dia 31 para o dia 1º, um golpe de Estado em que a elite inorgânica, no caso João Goulart, vice-presidente, que assume pós renúncia de Jânio Quadros em 61, é retirado por uma elite orgânica, que é uma elite que já é elite independente da escolha popular, que são militares de alta patente, o grande empresariado. Tanto é que um termo que tem se utilizado, que inclusive os livros abordam, que é a ditadura civil-militar. Porque, assim, militares governaram, mas sem o apoio do grande empresariado, do dinheiro, seria impossível esses militares terem chegado onde eles chegaram.
E aí, nesse ponto, só para que a galera de casa saiba também, a forma com que o filme ele trata isso, tá? É interessante por quê? Porque ele trata de uma forma sutil, porém, ao mesmo tempo que é sutil, é profunda. Então, se formos pensar, ele vai lá pro campo, mostra tortura, mostra isso, mas de uma forma sutil, no sentido não da narrativa, na profundidade e do impacto disso na família. Sim. O Rubens Paiva, inclusive, ele foi um dos políticos que se autoexilou com o golpe de Estado, né? É porque vários políticos, a gente pensa que o exílio é sempre uma ação que o governo determina para certos indivíduos, mas existem muitos autoexílios em que indivíduos, percebendo o cenário de agravamento, né, e de piora das instituições democráticas, decidem sair antes que seus familiares, por exemplo, sejam perseguidos. Então, essa família já sofria com a ditadura desde o início, mas houve um abrandamento desse sofrimento, principalmente nos primeiros anos da ditadura militar, quando a gente tem o governo Castelo Branco, que dura de 64 a 67, pois, inclusive, nenhum governo ditatorial se mostra como ditatorial. Há um esforço, de maquiar todo o governo ditatorial de governo que segue princípios plenamente democráticos. Tanto é que, durante o governo Castelo Branco, você tem os atos institucionais que tentam transformar em regra aquilo que deveria ser exceção durante um estado de sítio, que é um momento em que o Poder Executivo assume plenas funções, podendo, então, ultrapassar os limites que antes eram estabelecidos pela divisão dos 3 poderes. Então, essa família já vinha sofrendo, o que se agrava quando nós temos no governo Arthur da Costa e Silva, né, o segundo presidente da ditadura militar, o estabelecimento do ato institucional número 5, né, que aí sim é o ato de maior rigor. Conhecido por muitas pessoas só por AI-5. Né? E o mais interessante, né, como o conhecimento da documentação histórica importa. Porque além desses termos para designar o golpe, foi revolução. Não foi. Foi contragolpe. Qual golpe estava em andamento? Porque os militares construíram à época essa narrativa de que isso é um contragolpe porque havia um golpe comunista em andamento e por isso nós contragolpeamos os comunistas. Pois bem, ignorar que existia uma vontade de membros do Partido Comunista em realizar a tão sonhada ditadura do proletariado no Brasil é também desconsiderar a ação comunista no Brasil. Essa ideia revolucionária comunista de inaugurar a ditadura do proletariado, ela sempre existiu. Ela é a ideia base, né, de qualquer pessoa que se autodeclara comunista. Mas aí que está. Existe a ideia, mas não existe a possibilidade de execução dessa ideia. Né? Ou seja, não existe a verba, não existe apoio popular, não existe apoio internacional, não existia o apoio em plena Guerra Fria, né, de que esses comunistas pudessem, de fato, realizar um golpe de Estado bem-sucedido. Tanto é que os relatórios entregados pelos outros países, inclusive pelos Estados Unidos, que em 2014, 2013, 2014, trouxe ao Brasil uma série de documentos que a CIA, né, e o FBI coletavam sobre ditaduras latino-americanas. O próprio Estados Unidos admite, em 2013, 2014, nos documentos enviados para o Brasil para a construção do relatório da Comissão da Verdade, que o Brasil não estava no radar como perigo de ação comunista na América Latina, que, na verdade, o Brasil foi utilizado como bode expiatório, para que os Estados Unidos pudessem ter consciência de qual, de fato, seria o seu poder ao intervir num processo democrático, num governo latino-americano. E vendo o sucesso, né, da sua intervenção militar e financeira aqui no Brasil, o que os Estados Unidos começam a inaugurar na América do Sul como um todo? Outras ditaduras. A do Brasil é só a primeira. A gente vai ter a do Chile em 73, a da Argentina em 76 e por aí vai. E uma coisa interessante e atual, para quem não sabe ou não acompanhou, a Fernanda Torres falou sobre isso em um dos maiores programas de televisão. Falou sobre essa questão dos Estados Unidos terem financiado e idealizado a ditadura militar na América Latina. Exato, e não há nem como falar que absurdo, né? Por exemplo, os entrevistadores, porque esse é um documento público, os documentos consultados, óbvio, resguardando o nome de pessoas, locais, mas há ali páginas e páginas de documento público. Isso é um documento público, né? Esse é um documento que pode ser acessado por qualquer um, pois ele está nos arquivos do Centro Histórico Nacional. Pois bem, a ditadura é esse ano que dura 21 dias, começa em 64 e termina em 85, com o processo eleitoral
ainda bastante controverso, né, de Tancredo Neves, que acaba, quem assume é o José Sarney. E a ditadura é um momento reacionário, em que tenta se construir um outro Brasil a partir de um passado idealizado de um Brasil que nunca existiu. Um Brasil que ignora as diferenças, um Brasil que violentou indígenas. A gente tem um relatório chamado Relatório Figueiredo, que aponta, né, caça esportiva de indígenas no norte do Brasil sob o conhecimento do governo da ditadura militar. Entre as sessões de tortura, no relatório Brasil Nunca Mais, Frei Beto destaca no relatório, a partir de documentos feitos por laudos médicos da própria perícia militar, ou seja, não foram, porque muita gente ainda constrói, é um absurdo, as pessoas ainda pensam, mas foi manipulado. Nada disso, pelos laudos médicos da própria perícia militar, que mulheres foram estupradas durante sessões de tortura, tiveram objetos e animais mortos introduzidos, que mães tiveram a visita de seus filhos menores de idade na cela para que elas pudessem, então, ali entregar alguma informação, né? Esse relatório Brasil Nunca Mais, inclusive, é bem interessante, ele está em livro, divulgado também nas principais livrarias do Brasil, ou seja, a gente tem um material extremamente acessível. Isso é utilizado no filme. Muito utilizado. A gente tem os áudios da reunião do ato institucional número 5. Nós temos os áudios, a reunião que durou mais de 1 hora, né? Os áudios completos disponíveis. E o mais interessante é que um outro grupo nega que isso tenha sido uma ditadura, né? Não, isso foi um regime democrático de força. Eu nunca vi um Frankenstein conceitual mais elaborado. No Emília Pérez. Exato, a Emília Pérez, os conceitos, né, históricos. É uma ditadura porque, na reunião do ato institucional número 5, os próprios elementos do governo admitem que aquilo era uma ditadura. Nos áudios, a gente vê, por exemplo, o próprio Arthur da Costa e Silva e os ministros dele alegando o quê? Se até então negávamos que estávamos em uma ditadura, a partir do ato institucional número 5, não conseguiremos negar mais. Ou seja, há consciência de que é uma ditadura dos próprios governantes. Então, é um passado que ele precisa ser revisitado constantemente. E um ponto principal desse filme também, a trilha sonora. Né? A trilha sonora é emblemática, ela reforça muito tudo isso de quem esteve lá, quem viveu lá e que transformou isso em arte. Eu só queria, antes da gente falar da trilha sonora, só pontuar a fala de um professor que eu gosto muito, professor Luiz Simas. Sou eu? Também, mas não foi você que falou. O Luiz Simas é um professor do Rio de Janeiro, eu gosto bastante da trajetória dele, e eu, como amante do carnaval, ele é um dos maiores analisadores das festas populares e da cultura popular no Brasil. Ele e Ney Lopes fazem um trabalho fantástico. E o Luiz Simas, em uma recente entrevista, e ele tem tudo a ver com Ainda Estou Aqui, com o Alzheimer que acomete, né, a protagonista, Eunice, ele fala que o contrário da vida não é a morte, que o contrário da vida é o esquecimento. Porque se vive enquanto se é lembrado. Maravilhoso, né? isso. Que se vive, tem tudo a ver. Se vive enquanto se é lembrado. No que se esquece, não se vive mais. E aí você ter uma pessoa, né, que esquece a sua própria existência, a existência dos demais, eu acho que esse é você sendo conduzido à morte a passos lentos. E aí, no momento em que ela tem essas lucidez, e eu gosto muito do livro, eu já li o livro eu já tinha lido antes do filme. E primeiro que a construção não é cronológica, como no filme. A construção do livro, ela não segue uma linha do tempo cronológica. Ele vai no passado, volta no presente. Então é um fluxo de consciência muito mais complexo do que no filme. E com certeza isso foi uma escolha muito acertada. Com as memórias dele, exato, muito acertada do Walter Salles em arrumar de forma cronológica. Porque provavelmente se ele tivesse feito, né, da mesma forma do livro, isso não teria traído a narrativa. Deixaria muito dos espectadores confusos de o que está acontecendo. Porque no livro você fica um pouco confuso. E ele deixa muito claro como ele ficava entristecido de ver a mãe dele esquecendo as coisas, né? Então, o momento em que o nome do filme, né? E o nome do livro, Ainda Estou Aqui, ou seja, não é eu estou aqui, assim, eu tô viva. Eu tô viva, porque há memória, né? Uhum. Isso é fenomenal. A gente lembra pra não esquecer. Parece óbvio, mas não é. A gente lembra pra não esquecer. É um título dúbio, até pro próprio pai. Uhum. Né? Mesmo ele, né, saindo de casa, da forma como foi, a presença dele ainda estava ali. Por meio das roupas, por meio de fotos, por meio de vídeos, como mostrar que eles gostavam muito de registrar tudo isso. E pra gente ir finalizando,
Trilha sonora. O que vocês podem falar da trilha sonora desse filme? Ela vem para reforçar toda a mensagem que o filme passa, principalmente a mais emblemática, que é a do Erasmo Carlos. É preciso dar um jeito, meu amigo. Uhum. Então, assim, ela vem reforçando tudo, a mensagem de resistência, mensagem de força, e escolher artistas que realmente foram perseguidos, né, na época desse período, só veio para reforçar toda a mensagem. Sim. A minha opinião sobre a trilha sonora é 10, porque igual a nota de comissão Escola de samba. escola de samba, clima de 10. carnaval, nota 10. Porque, assim, são músicas que eu gosto, mas são músicas que combinam, né? Sim. Sim. Porque muitas das vezes a trilha sonora destoa, quer usar de repente um repertório muito atual. Emília Pérez, de novo. Muito atual no sentido de conquistar vários públicos ao mesmo tempo. E ele é fiel a uma narrativa, né? Ele é fiel a tentar humanizar a existência de uma família que sofreu. É o micro pro macro, né? É a família. Esse micro macro Não, e pegou. é uma família. Inclusive, a gente teve várias polêmicas sobre isso, né? Porque a gente teve o comentário de um estudante negro que falou: mas de novo um filme com uma família branca falando sobre o sofrimento na ditadura. E esse é um argumento válido, né? Porque, de fato, nós temos pouca produção cinematográfica que retrata as pessoas na favela. Por exemplo, o aumento populacional na favela da Rocinha se deu durante a ditadura. A eliminação de corpos, né? O aumento da eliminação de corpos sem investigação se deu na ditadura no Rio de Janeiro. E corpos com marca, né? Com recortes de raça, de classe, de gênero. Então, realmente, é uma boa argumentação para, de repente, ativar nos cineastas a necessidade de apresentar um outro Brasil que também sofreu na ditadura. Mas isso não desvalida. Eu acho que é uma adição. Isso não desvalida o que foi feito em Ainda Estou Aqui. É apenas uma adição ao que também pode ser feito e deve ser feito. Porque, realmente, quando nós vamos falar de filmes sobre grandes momentos históricos, ainda se constroem recortes muito específicos. É preciso outros recortes, é preciso aumentar a paleta, né? Apresentar outras pessoas. O Tony falou, né? Porque ele é carioca. Eu, por exemplo, não sou carioca do Leblon. Bem queria. Herdeiro, descer para tomar meu café. Minha família ser uma Helena. Não, gente, não fala. Desmarcar reuniões. Fala, hoje eu não vou tomar café, eu vou tomar desmarca um brunch. Minha agenda. Desmarca minha agenda. Ô, dona Helena, você já não trabalhou desde segunda-feira e hoje já é sexta. Não, mas eu tô muito atarefado. Bulhões. Não fala, gente, pelo amor de Deus, né? Tanto queria eu comprar uma xícara que é comprada a $6 no Vietnã e aqui paga R$150. Mas a questão é preciso, né, ampliar esse cenário. É preciso mostrar, né, por exemplo, minha família vem da favela, né? Minha mãe nasceu na Rocinha, depois a gente mudou para o Jardim Catarina. Você falou que você era de Niterói? Então, minha família nasce na Rocinha e depois a gente se transfere. Por conta da violência da favela no Rio, a família da minha mãe se transfere para São Gonçalo, né? Nem Niterói, que na verdade começou como uma ocupação urbana de Niterói e depois se transforma em uma cidade. E a gente morava na favela de São Gonçalo, que era o Jardim Catarina. Então, esse Brasil também sofreu, né? Também sofre. É um Brasil que nunca dorme, né? É um Brasil que está sofrendo. Então, acho que essa pontuação ela é muito interessante, mas isso não desvalida todo o trabalho impecável que vai ganhar o prêmio de melhor filme, sim. Porque Emília Pérez. Não, eu já comprei o Oscar. Tô brincando. Hoje é o último dia pra votação. Não, tô brincando. Eu falei, corrente de oração, vamos fazer uma hoje, 11h99. Tá. Porque o último dia de votação, ou já foi? Na verdade, não sei até que dia que eles Eu vão. ouvi uma especulação em relação a isso. Todo mundo que eu paguei já votou. Você sabe quantas pessoas votam no Oscar? Curiosidade, você sabe quantas pessoas votam? Não sei quanto. Tem 10.900 pessoas que podem votar. Mas aptos, tipo, Will Smith não vota. Né? Não, depois daquele tapa. Né? Cerca de 10 mil. Então, 9.900 pessoas. Sabe quantos brasileiros são? Cerca de 60. E eu sou... Eu brincando. O Celton Mello é um. Olha só, Celton Mello, pelo amor de Deus. E aí eu queria que vocês falassem, por favor, ou dessem uma indicação de outro filme brasileiro que aborda a ditadura militar. O Que é Isso, Companheiro, que fala sobre o AI-5, que vocês estavam falando. E a ditadura... Também tem a Fernanda Torres nele. Pois é. Então,
fica a dica demais, porque esse filme aí vocês têm que ver com a diva Fernanda Torres. Você, Rodrigo? O meu é o ano em que meus pais saíram de férias. Eu gosto muito desse filme porque ele apresenta a partir da ótica de uma criança que vê os seus pais alegando que estão saindo de férias, saindo, e ele fica, então, sob a guarda, né, sob a tutela de um senhor, e sem entender muito bem o que está acontecendo com os pais, acreditando que esses pais vão voltar a qualquer momento. E é bem no momento que o Brasil está vencendo a Copa do Mundo de 1970. Então, todo um fanismo, uma euforia, e as pessoas ignoram essa criança, né? Ou seja, mostra o poder do futebol, do futebol, né? Tanto da cultura do futebol, mas também de como as pessoas muitas das vezes se alienam de suas próprias realidades frente a uma comemoração coletiva, porque a própria criança vai esquecendo, né? Ao longo do filme, onde estão seus pais, até que no final ela lembra, meus pais não vão voltar de férias, e aí vocês assistem o filme e veem o que acontece. Maravilhoso. E lembram da perguntinha, né? Que eu falei sobre o filme que vocês, assim, vencedor do Oscar. Então, Rodrigo, desculpe, mas ainda estou aqui até o dia 2 de março, não pode ser indicado aqui. Pode, filme já vencedor do Oscar. Eu já paguei. Tô brincando. Você tá nesse, já ganhou, né? Final de Copa do Mundo. Mas eu quero um filme que vocês indicariam até pra galera de casa, vencedor do Oscar. E por que da escolha desse filme? Eu gosto muito de Forrest Gump, contador de histórias com o maravilhoso Tom Hanks. Estamos aqui contando história no podcast, então eu queria indicar pra você, esse filme, pra melhorar suas redações. Você é aluna aqui do WR. E que tem muito contexto histórico. Exato. Muito contexto ele histórico. Ele passa fases muito importantes, assim, épocas históricas. Ele lá, aleatório. Eu tava correndo. Forrest Gump, filme maravilhoso. Que é tido como o melhor filme do Tom Hanks. Pra mim é também. E pra mim é um dos melhores do Oscar. E por incrível que pareça, é o meu filme favorito da vida. E você esqueceu. Da vida. Não, é porque eu não queria citar esse filme. Porque eu falei, não, meu filme favorito da vida. Não quero ficar citando meu filme. Então, mas é o meu filme favorito aí, da vida. Homenagem, professor Rodrigo. Principalmente o final, né? Quando a gente percebe… Não conta. Ai, eu quero dar spoilers. Então eu vou fazer um podcast sobre spoilers. Então faz eles ficarem curiosos, então, sem spoiler. Não pode dar spoiler. Então é isso, eu vou fazer um outro podcast. O meu é o Anatomia de uma Queda, que é um filme mais recente, mas é um filme muito bom, construído pelos diálogos, né? Também não é um filme de grandes eventos. Na verdade, ele é francês com uma atriz alemã. Mas… Aquela atriz maravilhosa. Exato. Não, tudo é incrível. E o que eu mais gosto é de como os diálogos constroem a narrativa sobre protagonismo, né? Sobre como ela se faz protagonista, né? Mesmo nos momentos em que ela não desejava ser a protagonista da situação, que é uma situação polêmica. Assista, eu não vou ficar dando spoiler, só no meu podcast. Spoiler, Rodrigo, tô brincando. No meu grupo de WhatsApp. Exato, eu vou mandar vários áudios. Mas eu gosto muito desse filme. Eu vou falar de um que, assim, me marcou bastante, me fez pensar muito. Você falou sobre a questão do Ainda Estou Aqui, que você sempre, quando dá aula sobre ditadura, sente, né, uma questão muito forte. Eu, porque eu sou bisneto de escrava, Corra, que ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Então, assim, é um filme que vai fazer você pensar bastante. Eu acho que você deveria assistir 2, 3 vezes para você entender até uma possibilidade do porquê que as pessoas são racistas. Né? Que não é um lado, nossa, você é isso. É porque tem alguma coisa por trás. Eu tenho muito orgulho dessa melanina. Não, e é um filme que mostra que identidade racial também é ser branco, né? Ser branco também é ter raça. Ser branco é também ter uma cor, né? Que é essa atribuição de que há pessoas de cor e pessoas sem cor. Como se brancos, então, fossem o padrão e as pessoas de cor fossem o fora do padrão. Não, todos têm cores. O ser branco é cor. É ter uma identidade branca confirmada historicamente. Esse filme é muito bom mesmo. E uma questão, assim, uma intertextualidade, música do Rapa, que fala assim, uma parte branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomava um banho de pinche branco e ficava preto também. Então tem tudo a ver com esse filme. Corra. É um filme contemporâneo. Maravilhoso. Tem um suspense por trás. Vou deixar assim, não vou falar mais nada não. Deixar que você assista. Sem spoiler, Sony, por favor. Sem spoiler. Mas estamos aqui finalizando.
Infelizmente já, né? Já, mas é um podcast até longo para que você possa ter a quantidade de informações. Não tinha como ser curto falando sobre tantas coisas importantes aqui. Agradeço imensamente você, Rodrigo, por estar aqui estreando. Falei com ele mais cedo, né? Usei outras palavras, mas estreando o nosso podcast em 2025. E você, Débora, principalmente pelo convite, aceitou sim, de prontidão. Né? Uma honra. Muito obrigado mesmo. Espero que esse seja um e outros possam vir também. Também O espero. Rodrigo, ele vem por obrigação, gente. Só chama assim, vem. Acabou de voltar da licença paternidade, né? A terceira e última? Terceira e última. Terceira e última Certeza? licença paternidade. E você, lógico, a casa está aberta para que você possa voltar. E eu vou dar um tempinho para as considerações finais de vocês, ok? Começando por você, Rodrigo. Eu também agradeço pelo convite, né? Trabalhando aqui no WR, a gente tem a oportunidade de explorar outras maneiras de comunicação, né, didática, e essa é uma maneira com a qual eu não tinha ainda tido contato algum, né? Tanto que é tudo muito novo, até aquela coisa, né? A gente vai na casa das pessoas e fala assim, desculpa qualquer coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito honrado de poder falar sobre cinema e sobre uma temática histórica tão importante. Então, só tenho a agradecer mesmo pela participação e podem contar comigo para a próxima. De nada pelo convite. Tá? Tá certo. Vocês não têm noção do quanto que eu encho o saco do Rodrigo no colégio, gente. Vocês não têm noção. É quase todo dia. Débora, suas considerações finais, por favor. Tenho nem palavras para agradecer, né? Uma janela para mostrar o meu trabalho, conversar com professores tão intelectualizados é sempre aumentar o repertório cultural, né? E quero convidar vocês a conhecerem lá o meu trabalho. Vou deixar aqui para vocês youtube.com/maisfilme ou @Débora com H no final, mais filme no singular, licença poética. Eu tô com professores aqui de humanas. Que isso. Mas tem uma historinha que quem quiser eu explico porque que ficou mais filme assim na licença poética. Muito obrigada, espero voltar aqui mais vezes. Então, para você que está aí, ó, acompanhou esse podcast, pode ficar tranquilo que teremos outras edições ao longo do ano. E, ó, sejam bem-vindos ao nosso WR na Rede.